Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tem um rostinho novo, tem a carinha nova, rapaz. Aí. Beleza, irmão? Como é que tu tá, irmão? Bom estar aqui com vocês. Primeira vez, João. Primeira vez. Rodrigo Calvino, quando tá aqui, que ele fica nervoso, ele fica vermelho. Tu tá meio vermelho, eu fico meio também. Às vezes eu fico meio rosa aqui, mas... Metade pra cá, olha lá no retorno. Eu já sou meio cor vermelha, assim, daqui a pouco eu fico rosa. Aí vocês vão ver que eu tô a Tati me perguntou se eu ia te chamar de camisa 10, camisa 7... Eu fui fazer uma pelada com ele, aqui no 365 tem isso, né? Vamos dividir, vamos fazer uma pelada, apostar, né? Tô voltando de operação no joelho, LCA rompido, pá, aquelas coisas, sempre tive aquela habilidade, mas a lesão não deixou eu seguir o caminho da bola. Vamos marcar uma resenha, um futebolzinho contra o time dos caras. É correria, irmão. Esse cara que corre para um Cacilda. É. Então tu é meu camisa 11. Pode ser, tu é meu ponta. Ponta direita, só tem canhota, né? No Mengão tu é o Luiz. É. Ou Cebolinha? Pode ser o Luiz. Luiz. Hoje em dia, sim, né? Eu puxei o assunto Mengão porque o nosso convidado tem muito a ver com o Flamengo, com o Mengudo. Helder Martins, tudo bem contigo, cara? Beleza, meu querido. Tudo bem, tudo tranquilo. Mano. Obrigado Tudo pela bom. oportunidade, né? De estar aí pra gente bater esse papo aí. Cara, é um prazer ter você aqui, principalmente porque a nossa primeira entrada, talvez, na televisão, nosso conhecimento que a gente tem, vem juntos, digamos Verdade. assim, numa coincidência bizarra. Um abraço a toda a galera do CJC que tá assistindo. Muito provavelmente eu vou mandar no grupo da galera. Massone, Evandro, Vitorino, se eu esquecer vai dar ruim. Vini, Caio, a Dorila. Total coincidência, Meu cara. Deus, Foi se muito eu demais. esquecer alguém, eu vou tomar esporro, mano. É tipo eles são os mentores, tá ligado? Do início. Sim. Mas enfim, um abraço a todo mundo que tá acompanhando, Helder. É um prazer, como eu falei, cara. Queria que tu começasse contando um pouquinho do que você faz hoje pra galera aí, pra gente começar esse papo maneiro. Aproveitar pra dar um abraço pra galera do CJC aí também, né? E hoje eu sou âncora da Band News FM. Eu apresento todas as jornadas esportivas. A gente tá gravando aqui, daqui eu vou pra lá, correndo pra lá, porque tem Libertadores. E sou o terceiro narrador da Band News FM. Quando tem uma maratona de jogos que precisa, ou que algum narrador tem algum imprevisto, dos dois, o primeiro é o Evaldo José, o segundo o Luiz Carlos Silva. O Cantarelli já saiu de lá, né? Há um tempo, não. Não, Cantarelli na Transamérica. Eu tô viajando, da Band News. Pensei que tava falando Transamérica, Não, na verdade. eu tô falando da Transamérica. Da Band News, Da Band News, exatamente. E aí eu narro os jogos como terceiro narrador quando tem um acúmulo, mas eu sou apresentador e plantonista das transmissões da Band News FM. Sou repórter correspondente da TV Cidade Verde de Cuiabá, que é uma TV que já foi da Band, já foi afiliada à Band, afiliada à SBT, e hoje é uma TV independente com uma estrutura gigantesca, segundo lugar de audiência no estado do Mato Grosso. Sinal aberto? Sinal aberto. Legal. E eu faço as matérias de pautas nacionais, né, para eles. Eu tava, inclusive, no jogo solidário no Maracanã, fiz uma matéria e mandei para lá, bem bacana, mas entro ao vivo 2 vezes por semana. E tenho o meu canal, que é o canal Fonte Rubro Negra, que é dedicado ao Flamengo, com cobertura aí de bastidores, inclusive. O foco é esse, não é um canal de notícias, é um canal de bastidores, entrevistas com ex-jogadores. E falando de ex-jogadores, eu tenho uma agência de assessoria de imprensa e eventos esportivos que realiza jogos aí com ex-jogadores no Brasil inteiro. É tempo pra viver? Tu tem, não tem? De vez em quando. Na verdade, me associando um pouco na aqui. verdade, a gente aproveita pra viver esses momentos, né? A gente que gosta. Loucura, mano. Não, é bom. Quando a gente faz o que a gente gosta... Eu não sou muito adepto daquela frase, não. De que, como é que é? Quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não trabalha. Eu não sou. Trabalho, irmão. Até porque quando você começa, de fato, a trabalhar e se torna uma obrigação... Trabalho, muda um pouco irmão. o foco. Tem coisa que é legal, tem coisa que é chata. E é trabalho, tem que ganhar dinheiro, beleza. Cara, uma curiosidade que eu sempre tive, né? Eu já trabalhei também na Rádio Relógio, que era também lá do CJC da galera. Mas eu queria a tua opinião, cara. Como é que é a transmissão na rádio? Como é que você se prepara pra transmitir um jogo, pra narrar um jogo? Porque tem muito aquilo, né? A pessoa não tá assistindo, tem que passar a emoção pra pessoa. Como é que funciona pra você essa preparação? Hoje mudou um pouco por conta de que todas as rádios têm ali a imagem no YouTube, né? Então acaba que muita gente também coloca a imagem na televisão, tira o volume para poder ouvir pelo rádio. Muita gente há muito tempo, e hoje essa prática ela tem aumentado. Mas falando especificamente do rádio, é uma magia, cara, que assim não tem como comparar. Até tem um bordão antigo da Rádio Globo, não sei se vocês vão se lembrar, a galera que tá acompanhando, que é: veja o jogo ouvindo a Rádio Globo. Porque você tem que passar esse detalhe para quem tá do outro lado do rádio ali, né? E aí a gente começa a imaginar, da minha época, por exemplo, lá no interior da Bahia, quando eu morava lá, porque eu não sou carioca, né? Sou baiano. Caramba. E aí ouvia no rádio analógico ali,
imaginando, pô, como é que é. A pergunta que você acabou, eu ficava me imaginando isso lá, pô, como é que é, como é que o cara consegue ver, onde é que ele fica, será que ele tem uma televisão do lado dele? Toda essa expectativa, né? Mas no meu caso, né, eu costumo estudar um pouco do jogo ali para conhecer um pouco mais dos jogadores que porventura eu não tenha tanto conhecimento. Faço a minha colinha ali com a escalação, com essas informações que eu busco, deixo tudo anotado, as informações do jogo, se o retrospecto ali, quem tem mais vitórias, o último, se é um jogo de Copa do Brasil, por exemplo, qual o jogo de ida, quanto foi, ou o último confronto daqueles times ali, todas essas Jogador informações. específico. Exatamente, a gente vai colocando ali. E na hora do jogo, cara, é atenção total, o tempo inteiro. Qualquer desvio hoje, isso aqui, ó, atrapalha muito a vida da gente, ó. Então, ele acende aqui o celular. Exatamente, você já tira a atenção, você perdeu perdeu um lance. E no rádio é diferente da TV, totalmente diferente. Sim. A TV, eu já narrei campeonatos na dinâmica de TV no canal Zico 10, esqueci de falar disso, no canal do Zico. Mas a dinâmica de rádio é totalmente diferente. E aí vem essa questão de você passar a emoção pela sua voz para dar a noção para quem está do outro lado do que está de fato acontecendo. Então, tem a sua entonação, a entonação da sua voz vai dizer para quem está do outro lado somente ouvindo onde a bola está. Porque se, vamos imaginar, vou pegar o Flamengo. Vamos pegar o clássico, 2019. Vamos pegar o clássico. Diego rouba a bola, lança. Diego rouba a bola. Ele tá no campo de defesa. Aí vamos supor... Eu lembro um pouquinho do início do lance, porque naquele momento eu estava comemorando o primeiro gol. Então eu não vi muita gente, o Lucas Prato perde a bola ali, né? Isso. Tanto que ele foi até crucificado. Exatamente. Vamos colocar assim. Rafinha pela direita, faz o toque pro meio. Arão. Você tá num tom de voz ali mais ameno. Sim. Aí o cara, pô, a bola tá na defesa. Aí o Diego pega a bola e dá aquele chutão, porque foi um chutão. Foi um chutão. Na hora que ela quica que você tem que... Pô, é o Diego, cara. Tu acha que não foi um chutão programado? Não programado, porque o zagueiro ia errar. Ele pensou assim... Não, ele queria dar a bola lá na frente, eu vou dar porque o Gabi tá numa fase maravilhosa, eu vou dar lá pra ver o que vai dar. Mas não foi passe, aquilo não é passe. Não. Vocês gostam de corte? Tô contigo. Aquilo não é passe. Lançamento pesado, né? Tá, chutão. Aí o Diego vai dar o chutão pra frente. Aí, Diego, manda na frente, a bola vai pra área. Aí você já começa a entender que a bola tá chegando na área. Quando o Pinola dá o toque de cabeça que o Gabi vai, aí é aquele clássico do João Guilherme. Porque você começa a dar o tom pra cima que a pessoa entende que a bola tá indo em direção ao gol. Sim. O zagueiro tenta afastar a Gabi, vai fazer o gol! Aí ele já... Como é que é pra você narrar? Como é que é, sei lá, eu fico imaginando, né? Se tiver que comentar ou narrar alguma coisa do Fluminense, irmão, se eu tricolor maluco, não tem como. Como é que tu segura a emoção ou narrar outros jogos de rivais, alguma coisa do tipo assim? Cara, hoje já é muito normal. Hoje já é muito normal. Mas no início, por exemplo, 2015, se não me engano, acho que foi 2015, Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio no Maracanã, que o Fernandinho entra. Antes do Fernandinho pro Flamengo, foi 2015, não vou me lembrar, eu não sou muito bom de data, não. O Fernandinho foi pro Flamengo depois, mas enquanto ele tava no Grêmio, ele entra no final e faz um gol de empate no finalzinho. Acho que o Renato já era técnico do Flamengo, do Grêmio, o Renato Gaúcho. E aí, no final do jogo, ele faz o gol no final do jogo. Eu narro o gol do Grêmio dando um murro na mesa aqui por baixo, ó, batendo assim de raiva, chateado, pé da vida. Mas isso naquela época, eu comecei aqui no Rio em 2014, isso era 2015, se não me engano. Hoje já se tornou uma coisa normal. Inclusive com esse processo que eu saio do rádio, depois que eu saio da Transamérica, vou para Fluminense AM de Niterói, narro o Campeonato Carioca e Libertadores, todos os jogos do Flamengo, aquela final do Carioca, Flamengo, vocês vão lembrar, Flamengo e Fluminense, que o Rodinei faz o gol, o Guerreiro faz o primeiro, o Rodinei faz o gol com o Orejuela no gol, não é isso? Que roubam a camisa do Rodinei. Lembrar disso. Que roubam a camisa do Rodinei. Eu narrei aquele jogo pela Fluminense. A Fluminense AM lá de Niterói. Eu nem sei se ainda existe. Não sei. Não tenho certeza. Aí quando eu saio da Fluminense, após o Carioca e aquele período da Libertadores, eu crio o canal no YouTube, o canal do Atirson. Eu que criei, eu que apresentava os vídeos e tal. O canal acabou na pandemia, porque teve um problema. E aí eu saí do rádio. Fiquei até 2022, quando eu volto para Roquete Pinto, de 2018, 2018, até 2022 fora do rádio. E aí eu me identifiquei abertamente com o Flamengo, porque era o canal do Atirson, e a gente viajava o Brasil para vários lugares, e com camisa do Flamengo, a gente tinha parceria com um fornecedor de uniforme, essa coisa toda. Então, explicitamente na rede social, todo mundo passa a saber que eu sou Flamengo. Claro. Quando eu volto para...
eu recebo o convite para voltar pro rádio na Roquete Pinto. Eu falei, e agora? Como é que vai ser isso? Porque lá eu não vou narrar Flamengo, lá eu vou narrar os jogos dos 4 clubes do Rio de Janeiro. Eu era o segundo narrador da Roquete Pinto. O primeiro era o Batista Júnior e eu era o segundo. Só que aí, cara, foi quando eu comecei a perceber o outro lado da moeda. Se todo mundo sabe que eu sou Flamengo, se todo mundo vê na minha rede social que eu sou Flamengo, e eu uso os mesmos bordões, a mesma entonação, a mesma empolgação para narrar um gol do... Tô tentando lembrar, foi o gol do Alex Teixeira no Vasco, quando o Vasco vira o jogo em cima do... Acho que do Operário, se não me engano, na Série B, para tentar voltar para a Série A, e eu narro e eu dou um pulinho da... Tem um vídeo. Eu dou um pulinho da cadeira aqui quando o Vasco faz o gol, comemorando o gol do Vasco. Esse vídeo também espalhou. Isso é muito maneiro. Narrando um gol do rival. Eu tenho vários gols do Germancano, do John Arias, narrando. E aí eu tenho uma característica no meu bordão que faz com que o torcedor pense, pô, é o que eu penso, pô, o cara é profissional, porque a gente sabe que ele é Flamengo, mas na minha narração, eu vou narrar um gol do Germancano, por exemplo. Meu bordão é o festejou, né? Bateu, festejou, gol! Assim, ó. Keno toca pra área, estabela com o Keno, entra na linha de fundo, cruzou, Keno antecipa. Keno antecipa, botou pra dentro, festejou! Gol! Aí assim, ó. Gol, Germancano, do Fluminense! É do Flusão, é do Tricolor! Encha o peito, solte aquele grito, abrace quem tá do seu lado! Germancano, é do nosso Fluminense, é do Flusão do meu coração! Eu uso isso pra todos os times. Irado. E aí... É onde eu quebro o argumento. Pô, mas ele é Flamengo. Tá, mas na hora da narração ali não tem essa, entendeu? Acho que essa mística também de narrador e comentarista de antigamente não poder falar qual time torcida acho que tá diminuindo muito, né? Diminui. Ainda existe, mas ainda existe. Tem uns que ainda se preservam, mas assim, a maioria dos mais novos, assim, eu vejo que eles não tentam se esconder, assim. Eles tentam ser profissionais, você falou, mas quando tem uma situação como a minha, se você for olhar o próprio Bruno Cantarelli, ninguém sabe qual é o time dele. Botafogo. Eu acho que é Botafogo. Eu sei. A gente ele acha, é Botafoguense. Todo mundo acha ele que o cara mas o Vascaíno, quando ele posta os cortes do gol do Vasco, os vascaínos acham que ele maravilhoso. É Sim. Os tricolores acham que ele é tricolor. Sim. Os rubro-negros acham que ele é rubro-negro. Gabigol, 10. Vamos falar sobre isso, cara. Foi traição vestir a camisa do Corinthians? Foi. Foi porque... Você falou agora da questão do coração, né? Você tricolou na Flá TV, mas aí eu vou partir agora pro lado profissional. Você do basquete tá aqui com a camisa da 365 Score. Aí você vai tomar uma cerveja e você bota uma camisa de um concorrente, de um veículo concorrente ou de uma empresa concorrente. Aí você tira foto e bota na rede social, ou algo do tipo. Ah, tudo bem, não foi ele que colocou, não foi ele que postou. Pô, mas o fato dele vestir, pra mim, são 2 problemas. Só de fato de vestir já foram 2 erros. Primeiro, ele vestiu a camisa de um time adversário, por mais que exista qualquer outro fator externo. Eu acho errado. Uhum. E ele recebe por direito de imagem. Uma porcentagem muito significante do pagamento do salário dele é referente a direito de imagem. Direito de imagem por ser jogador do Flamengo. E segundo... Porque o patrocinador do Flamengo é concorrente do patrocinador do Corinthians, que é quem paga o Flamengo para pagar o salário dele. Tem isso, né? Então, para mim, foi um erro duplo. O fato de vestir. Aí ele vai pra rede social dizer que foi mentira. Aquela errou montagem. De novo. Que isso, aquela cara? É mal feita. Que assessoria foi essa, Aquela gente? Errou de novo. Mal feita. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele errou 3 vezes. Mas aí entra outra questão. É o Gabigol. Não tô dizendo que tem que passar pano, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se fosse qualquer outro, a torcida não ia aceitar nem que vestisse a camisa mais. Mas é o Gabigol. O Gabigol é o jogador mais importante da história do Flamengo pós-Zico. O jogador mais importante. O protagonista dos principais momentos. Eu acho que aqui no estúdio ninguém viu o Flamengo campeão mundial. Pós-era Zico, o principal feito, ou os principais feitos do Flamengo, o principal protagonista foi o Gabigol. Então ele é o jogador mais importante do Flamengo pós-Zico. Isso é uma coisa. Outra coisa, se você me perguntar, você acha que ele deveria continuar? Não. Não acho que deveria continuar, porque aquilo pra mim, na minha opinião,
Não, e além do que já tinha todo um período antes ali que tava meio estremecido, tanto a relação dele... Também, né? Não, também. Teve isso várias também. Situações. E teve a questão da renovação. A renovação, o aniversário que ele fez num período que o Flamengo não tava bem. Ano passado ele tava muito mal. E fora que o desempenho dele em campo tá numa queda há um tempo. Aí né? entram outros fatores também. Tanto, entra a assim, questão técnica, questão né? opção do treinador... birra com aquela... E tem a questão do Tite também com ele, questão da Copa, que leva o Pedro, então... O São Paulo também, foi muito com o Dorival ele ainda jogou bem pra caramba, né? Ou tô falando besteira? Não, jogou bem. Não, com o Dorival ele jogou. Ele e Pedro juntos, exatamente. E aí vem São Paulo, vem uma galera e ele... Ali ele dá a maior demonstração do quanto ele abraçava o Flamengo, porque ele abre mão de ser o cara lá da frente... E vem jogar pela ponta. Ele vinha muito atrás buscar jogo aqui no meio campo. Eu tenho uma outra opinião, mas só pra levantar a fogueira aqui. Nem acho que ele pensou muito no Flamengo. Acho que era a única opção pra ele. Porque ele não tinha como competir, não tem como competir com o Pedro tecnicamente, em relação a ser o 9. Minha opinião, Lucas, tá? De leigo aqui. Sim. Mas era a única opção. E eu acho que o Dorival fez a cabeça dele no sentido assim... Acho que o Gabigol... Ele tem muito aquilo de ser o principal da vida. Sim, a vaidade do ego dele é absurda. E a Luísa não vai cortar isso, mas pra mim é Gabigol Futebol Clube. Se ele tiver aqui pro Corinthians, ele vai pro Corinthians e vai vestir a camisa mesmo, vai fazer gol no Flamengo. Eu, Lucas, penso assim como ele era no Santos e fez nos rivais. Mas se ele for, ele tem que fazer. Entendeu? Só que eu acho que ele pensa primeiro nele, antes do clube. Não, Lucas, acho isso, entendeu? Isso eu concordo com você. Eu ainda mantenho o que eu falei em relação àquele momento. Eu acho que ele entendeu aquilo ali. Era um momento em que ele ainda estava... ainda não estava em queda, na minha opinião. Ele ainda não estava nessa queda. Em 2022. Isso. Mas o ego dele e o Flamengo acerta na decisão de tirar a 10 dele porque mexeu na principal ferida dele, que é o ego, a vaidade. O Landim deu essa declaração, se não me engano, pro Bocage na TV Brasil, se não me engano, que o Gabigol pedia pra ele, durante vários momentos antes dele assumir a 10, quando o Diego estava ainda... no final ali, antes de aposentar, ele fala, presidente, a minha 10, hein? Aí ele pedia pro Landim, ele fez essa campanha, esse lobby pela 10. Então, é a questão da vaidade, que pra mim foi a maior burrice dele. Porque eu ia perguntar isso até, porque você não acha que o Flamengo, a camisa 10, tanto como a 10 do Santos, a 10 do Flamengo, ela tem uma mística, assim, você vê que quando ele pega a 10 até, isso pode ser coisa minha de flamenguista maluco, né, assistindo o jogo e pensando isso, né? Você tem todas as teorias, né? Tu tem que comparar, não tem Exatamente. como, né, cara? Então você vê que, por exemplo, o Arrascaeta e tal, o Arrascaeta sempre jogou com a 14. Sim. Que, tipo assim, se você for pensar no 10 ali, o craque de técnica de Meu bola... Meu 10 veste a 14. Exatamente, é o que a torcida do Flamengo fala. Então, assim, eu acho que ele talvez pode ter sentido até um peso dessa camisa. Sentiu. Eu acho que ele foi burro, sabe por quê? Com tudo que ele já tinha feito, se ele não veste a 10, ele ia ser o maior 9 da história. Da história, exato. Ele nunca vai ser o maior 10 da história, mesmo que ele fizesse o que ele fez com a 10. Ninguém nunca vai ser o maior 10 da história do Flamengo. Ninguém acha que ele já é o maior 9 da história? Tudo bem, só que ele manchou isso vestindo a 10. E aí vem de um declínio. Ele tá queimando os cartuchos e meio que jogando fora o que ele construiu. Hoje ele não é unanimidade na torcida. Há muito tempo. Não, e futebol é um negócio bem cíclico, né? Se você pega uma Libertadores agora que o Pedro joga de 9 e faz gol. O Pedro anda fazendo muito gol pelo Flamengo, tanto que ele já tá quase equiparado ali com o Gabigol. Só que, tipo, se você pega o Pedro não engaja na torcida do Flamengo. É a minha opinião. Muito gol, ele foi vaiado, mas ele não engaja. Mas aí é onde eu falo da questão de ser ídolo. É diferente de ser craque. Craque, hoje o Flamengo tem 2. Ídolo, o Gabigol é um ídolo. Você acha que o Flamengo só tem 2 craques hoje? Sim. Quem? Arrascaeta e De La Cruz. Craque de bola só. O Pedro não... Não, Pedro não é craque. Pedro, tecnicamente, pra mim, ele é efetivo pra o que ele tem que fazer. Ele sabe botar a bola pra dentro. Se ele sai dali, ele não sabe o que fazer. Mas é porque Pedro ele não é um cara craque. que não tem velocidade. Pedro não tem domínio. Pedro não tem técnico. Não tem. Pra mim, não. Olha! Discordo. Pedro não tem domínio, Pedro não tem técnico, não tem habilidade. O Pedro, ele é um finalizador. Ele é um finalizador. Calma, Sabrina. Ele é um finalizador excepcional. É porque eu acho que ele tem muita base de futsal, cara. Aquela parede que ele faz ali, que ele... A bola não... A parede. Agora, pega lances do Pedro tentando dominar a bola e ir com a bola pra cima do adversário. Ele se embola. É isso que eu falei, ele não tem habilidade. A qualidade... E aí eu não tenho necessidade nenhuma de comparar ele com o Gabigol. Cada um tem sua característica e eu ainda posso dizer assim... O Pedro é mais efetivo que o Gabigol. Sim. Muito mais.
É que às vezes ele foi vice-artilheiro da temporada no banco. Sim. Eu não lembro o ano. Mas ele foi vice-artilheiro do Flamengo. Eu acho que foi 2021, se não me engano. Era como se fosse assim, o Gabi tinha 23 gols, ele tinha 17, 18, sim, mas no banco. Entrando na metade do segundo tempo. Isso é bizarro. Mas habilidade, eu não acho ele craque. É que eu acho que o Gabigol ele tinha mais chance que o Pedro num jogo. Ele perdia mais chance, mas ele tinha mais chance. O aproveitamento do Gabigol é bem baixo. Ele tava sempre ali. O Gabi em 2019, se você pegar até setembro, outubro, acho que o aproveitamento dele não chegava a meio gol por jogo. Era muito baixo. E ele perdia 10 gols pra fazer um. E ele tem um grande problema que é a perna direita dele, né? Sim. Aquela perna direita pra subir no ônibus. Ele Gostei dessa declaração. Pedro não é craque pra você? Não, Pedro não é craque. Ele é um na minha época, eu falava assim, um fazedor de gols dos melhores. É o cara que a bola quando sobra pra ele, ele faz. É o mais efetivo do futebol brasileiro. Ponto. É o centroavantão. É o centroavantão antigo. Era o Jardel. Não tô comparando não, tá? Não tô comparando não. Mas eu digo assim, é como se fosse o Jardel, o cara que só sabe fazer aquilo. Se você botar... Ricardo Oliveira, Leandro Damião. Se você pegasse o Gabi, o que o Gabi fez, e botasse o Pedro pra fazer, ele não faria. Jogar pela ponta, tentar armar uma jogada. Aí é onde eu tô falando que ele não é completo, que ele é efetivo pra fazer gol. O Romário, hoje todo mundo fala assim, o Romário não tem rede social. O Romário era o cara da área, mas o Romário nunca foi o cara da área. O Romário entendeu que ele precisava se adaptar, porque a idade estava chegando, e ir para a área para fazer uma outra função. Mas o Romário do Vasco, o Romário do PSV Eindhoven, era um Bruno Henrique, era um cara de ponta, que vinha para dentro da área. Não era o homem de área. É onde eu tô falando do Pedro. O Pedro, se você colocar ele pra fazer outra função, ele não faz. A minha única reclamação como flamenguista do Pedro, assim, eu sou um cara que gosta do Pedro, mas eu acho que ele num jogo ali apertado de... Um jogo que você precisa de marcação e tal, que a bola não chega tanto, ele é -1. Porque ele não marca, né? Ele não dá o gás que o Gabigol dava. Se os meias não tiverem num dia bom, ele vai passar em branco. É exatamente isso. Assim. Essa é a minha crítica a ele. Eu tô rindo porque eu acho o Pedro craquíssimo. Eu acho também. Não, eu tenho uma definição de craque. Não, tudo bem, assim... Craque pra mim é aquele cara que você fala assim, indiscutivelmente ele tá fora de cogitação, fora de qualquer comparação, não é? Pra você... o cara seja pelo menos discutível. Arrascaeta é craque. Arrascaeta é craque. Coutinho é craque? Cara, o Coutinho é discutível. O Coutinho é um cara que ele é acima da média. Eu não colocaria ele como um cracaço de bola, mas ele tá acima da média. Nível Arrascaeta? Não chega ao nível do Arrascaeta, não. Mas, pô, hoje no futebol brasileiro ele tá acima da média. O Vasco vai ter um jogador que, se você falar assim, hoje no futebol brasileiro, quem são os principais jogadores? O Coutinho tá entre os principais jogadores do futebol brasileiro, se ele, de fato, ele assinar com o Vasco. E o Payet? O Payet, pra mim, é um cara que veio no momento errado. Tanto pela idade, quanto pela contusão que ele tinha. E aí, o Vasco, pela necessidade, começa a explorar do Payet sem ter condição física. E aí prejudica a atuação dele. Mas o Payet, a qualidade do passe do Payet é sensacional. Ele tem uns lapsos ali que... porque é difícil, cara, até pela contusão dele e tal, mas você vê que tem lances ali pontuais no jogo. Ele jogou muita bola na Europa. Sim. Ele jogou muita bola na Europa. Ele era seleção da França titular até há pouco tempo atrás. Assim. Ganso é craque? Ganso é craque, mas também de uma época que é uma época um pouco infeliz pra ele. De um futebol que, de certa forma, evoluiu, e eu tenho meu pensamento particular quanto a isso, mas eu acho que o Ganso é craque. Eu acho o Ganso craque. Nível Arrascaeta. Então, é o que eu tô falando. Pro futebol atual, não. Mas pro futebol que eu gosto de ver, que eu sou saudosista. Futebol pra mim tem que ter o volantão ali, o cabeça de área. Tem que ter o lateral pra ir na linha de fundo. Tem que ter o centroavantão tipo o Pedro. Nesse futebol cabe o Ganso, na minha visão. Mas aí comparar com a Arrascaeta é Mas você não acha que a gente faz... Eu também penso que o futebol é assim... Eu gosto do futebol moderno, não sou que nem você. Eu gosto dessa correria e tal. Dá pra saber. Você jogando bola, a gente sabe que tu gosta do moderno. Irmão, não consegui pegar uma, irmão. Não consegui pegar uma, irmão. Não dá o tapa já era. Tem que levar na lambrada. Pra eu não jogar contra. Não dá, irmão, não dá. Mas eu acho que o Ganso, assim, a gente fala muito disso, que o futebol mudou e tal. Cara, o Ganso, eu vejo os jogos do Fluminense, assim, cara, mesmo ele sendo um cara parado, pô, tem passe que o cara acha ali que só ele acha. Isso que faz ele ser um craque pra mim, faz ele ser diferenciado. Só que, infelizmente,
e aí a gente entra numa outra questão, infelizmente o brasileiro, tem até um vídeo do Dunga falando isso. Criticam a seleção de 94, que dizia que a seleção era muito defensiva e tal. Só que o que o Diniz faz hoje, tentando copiar ali o Guardiola e tal, em 94 era feito, mas não com goleiro. Ninguém recuava a bola pro zagueiro, ninguém recuava a bola pro goleiro. Era posse de bola o tempo inteiro, mas era do Dunga pra frente. Leonardo, depois o Branco, Jorginho, Raí, Zinho, Bebeto, Romário, gol. Não tinha recuo de bola. E aí o futebol brasileiro, se você for olhar, não se faz mais um camisa 10, não se faz mais um centroavante de área. Por quê? O futebol brasileiro tem que evoluir para atender o modelo europeu ou para chegar ao modelo europeu. Só que nós, né, fazemos isso sem ter a estrutura e o dinheiro do europeu. E o investimento que o europeu tem. E o campo. E a qualidade de campo. Exatamente. Jogam, né? Boa, exatamente. E aí o que acaba acontecendo? Se você tem 2 garotos na base, com 13 anos, tem 2 garotos lá com 13 anos, um com 1,86 m, forte, o outro magrinho, com 1,70 m ali, magrinho, e você só pode subir um pro 15. Você, empresário, pensando na venda pra Europa, você vai subir quem? É mais forte, claro. Aí você mata o cara habilidoso, você acaba com aquele garoto que... O Zico da vida que teve que fazer fortalecimento para poder jogar, o Robinho da vida que teve que fazer fortalecimento para jogar, o Kaká que teve que fazer fortalecimento para jogar, o Conca. Você acaba Neymar, você acaba matando essas promessas por conta de uma esperança financeira lá na frente. E aí você acaba com os craques. Aí o Dunga fala isso. Mas a história inteira do futebol, os europeus vieram pro Brasil para procurar o craque diferenciado que eles não tinham lá. Esses caras, eles já têm lá. Você tem quantos anos? 27. 25. Então, talvez vocês não vão lembrar muito ali quando a Premier League começou a ser transmitida na TV e tal. A Inglaterra tinha ali Rio Ferdinand. Sol Campbell. O time era Inglaterra, Alemanha... Aí tinha o time da Holanda. Eram times... Cara, os caras eram muito fortes. Muito fortes. Agora, sim, qualidade, habilidade, o diferencial, aquela coisa... Até mandar um abraço pro Álvaro Oliveira Filho, que é o comentarista lá da Band. Ele fala na transmissão assim, no Flamengo, o único cara que você espera o inesperado é o Arrascaeta. Ele falava isso desde o ano passado. No Brasil, você não tem mais esse cara. O brasileiro que você possa esperar o inesperado. O cara que improvise, o cara que vá pra cima, o cara que faça uma jogada individual e decida um jogo. Você não acha que o Vinícius Júnior é esse cara hoje em dia, não? Sim, mas aí me mostre o outro. Entendi. Você tá vendo que a gente tem dificuldade, assim, como antigamente? Você tem o Endrick que tá surgindo, tem aquele... Endrick não é craque pra tu, ainda? Eu acho que ele tem que provar. Tem um amigo que falou que ele é marketing. Tem um amigo que falou que ele é puro marketing. Não acho que seja puro marketing. Eu acho que ele tá deixando os fatores externos atrapalharem a carreira. E se não tomar cuidado, vai jogar fora. Mas você não acha que ele chega mais preparado que o Vini Júnior, por exemplo, lá no Real Madrid? Por já ter mais tempo aqui de experiência, já jogou Libertadores. O Vini Júnior também jogou ali um aninho, eu acho. Pode ser. Mas ele já é um cara que chega mais encorpado, né? Ele fisicamente, é um cara fisicamente mais... Fisicamente tu acha que vinga? Fisicamente eu acho que vinga. Só tem que tomar cuidado com essa questão do externo, fator externo. Essa coisa muito da mídia. Você pode pegar na história recente jogadores que tiveram essa badalação que acabaram, pelo meio do caminho, ficando para trás. Vários que aconteceram. O próprio Flamengo teve. Tem agora uma das maiores promessas do futebol carioca, para mim, não vai mais acontecer, é o John Kennedy. Muito bom de bola, muito bom de bola. Mas os fatores externos acabam implicando e atrapalhando a carreira. O Endrick, eu acho que, se não tomar cuidado, ele vai deixar os fatores externos atrapalharem a carreira dele. Tu acha que no caso do John, os fatores já atrapalharam o suficiente pra ele não ser o que esperam dele? Muita coisa. O que você diz acho que assim, ele pode ter um futuro aqui no Brasil, por exemplo, mas você diz ele jogar lá fora e tal, eu acho que a galera não vai mais comprar essa ideia, até pelo... Eu acho que não. Eu acho que ele não... Por mais que eu também acho que ele é muito bom de bola, mas o europeu, além dessa questão da força, eles prezam muito pela questão da disciplina.
E ele já comprovadamente... Por mim, Arias também faz isso, André, todo mundo, pra não sair. Fica lá até aposentar. Por mim pode ficar. Começar a fazer isso, o Diniz vai perder os cabelos, vai ficar careca. Daqui a pouco vai ficar maluco. Eu não consigo julgar ou pensar algo diferente do cara que me deu Libertadores. Então... Não, esse negócio do John Kennedy eu achei que foi uma grande sacanagem. Você tá falando do Diniz? Do John. Por quê? Ah, tá. Vamos lá, vamos falar de John Kennedy rápido aqui. Se quiser falar do Diniz, a gente fala do Diniz. Vamos falar do Diniz rapidinho, só um ponto do John. Eu penso por mim, tá, Lucas? Lucas, que também não vim de berço de ouro. Se eu consigo o que o cara conseguiu e a fama que ele teve em tão pouco tempo, eu ia subir na cabeça de um jeito muito bizarro. Tipo, o cara, sim, ele fez uma festa na concentração, tem a questão da mulher, e aí é muito pesado, porque a galera pode achar que eu tô passando pano. Tô passando pano. Porque, cara, é um moleque que sim, pô, óbvio, mas talvez ele só não queira ir pra Europa mesmo. Talvez ele só não queira ser esse cara que, meu Deus, que vai ser super mega comprometido, tá ligado? Ele talvez só não queira isso. Ele quer jogar a bola dele, ser feliz e quer curtir a vida dele também. Mas ele não precisa ser um Cristiano Ronaldo. Mas ele tem que ter responsabilidade com o clube que dá a estrutura pra ele, com os patrocinadores que bancam aquele clube pra que ele tenha salário. Mas ele pode comemorar. Ele pode comemorar. Claro que pode comemorar. Mas não é só o comemorar. Ele tem que ter responsabilidade com a torcida mirim que tá crescendo, espelhando, querendo ser, tendo ele como espelho. Isso tudo influencia. Essa é a questão da responsabilidade. Entendi. Faz sentido, assim. Com o Diniz também, né? Que o Diniz foi buscar ele agora, deu um voto de confiança pra ele. Tipo, buscou ele lá no Ferroviário, que ele tava lá. Tipo, ano passado foi bizarro. E, pô, ele teve uma ascensão enorme no ano passado, tanto que ele culmina o ano fazendo o gol mais importante da história do Fluminense. Eu não cravaria nada sobre o Fluminense até agora, porque, a única coisa que aconteceu no ano do Fluminense foi a Recopa. E não dá pra validar o Campeonato Carioca no meio da Recopa. Por falar nisso, existe uma nuvem de exaltação ao Diniz, o dinizismo tão falado, né? Que, cara, eu não consigo... Qual foi o grande feito do Diniz no futebol? Não vai isso não, esse cara aqui do lado. Não, eu adoro isso. Desculpa estar fazendo uma pergunta, mas qual foi o grande feito do Diniz no futebol? A Libertadores. O grande feito do Diniz foi a Libertadores. Ok. Foi. Aí o Fluminense foi campeão. Não tô tirando o mérito do Fluminense, nem tirando o mérito em si dele. Eu tô falando assim, ó, o que o Diniz fez pra ser considerado um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, inclusive cogitado pra seleção brasileira. Isso aconteceu antes da Libertadores. Isso não aconteceu pós-Libertadores. Não, foi como o Fluminense estava jogando de bola. Exatamente. Aí é onde eu quero chegar. E o São Paulo, enfim. Quando o Diniz tenta fazer com o Fluminense o que o Guardiola fez no Barcelona e faz no City. Né? Sim. Mais ou menos aquilo ali. Sem ter a qualidade que tem lá. Tem aquela parada do aposicional e do posicional, mas sim. Quando eu falo que eu sou saudosista do futebol. Quando algum time ou algum técnico consegue neutralizar o esquema do Diniz, o que ele faz? Ele não tem um plano B. Aí ele começa a brigar com todo mundo, aí leva cartão, é expulso. Briga com o próprio jogador, briga com o jogador adversário, como foi no jogo contra o São Paulo. Esse é o Diniz. Ele faz aquilo ali porque é a filosofia dele, mas se tinha um treinador que hoje dizem que é ultrapassado, mas não dão oportunidade pro... Quer dizer, até dão oportunidade. Mas pra mim foi o maior técnico brasileiro que eu acompanhei, que eu vi jogar, que quem tá acompanhando aí, que é da minha idade pra cima, talvez concorde comigo, foi o único que eu vi que conseguia mudar a postura tática e a disposição tática de um time dentro de campo sem fazer alteração. Chama-se Vanderlei Luxemburgo. O único que eu vi fazer isso. E eu acho que, assim, o diferencial do grande treinador é quando ele tem a capacidade de pegar o material humano que ele tem, o elenco que ele tem, e fazer aquele elenco jogar ou adaptar, montar um esquema, uma forma de jogo para o que ele tem. E aí eu vou trazer exemplo do Flamengo. O Jorge Jesus, ele fez isso. Pra mim foi o grande feito do Jorge Jesus. Ele conseguiu botar os grandes jogadores que ele tinha na mão pra jogar juntos, que o Abel, meses antes, dizia que o Arrascaeta tinha que disputar a posição com o Vitinho. Ele não botava o Diego e o Everton Ribeiro pra jogar juntos. O Jesus, ele deu sorte que veio 2 laterais, que aí eu posso dar outro corte aí pra vocês. Se não fosse a experiência dos 2 laterais que o Flamengo tinha, Felipe Luiz e Rafinha, o esquema não daria certo. Que os laterais sem experiência, da época, Rodinei e René, iam levar nas costas toda hora. O Rafinha e o Felipe Luiz sabiam a hora de voltar.
Então ele conseguiu colocar o Arão de primeiro volante, o Gerson de segundo volante, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol jogando junto o tempo inteiro. Ele conseguiu montar um esquema para as peças que ele tinha. Aí vem o Domenech, aí vem o Domenech não tem nem o Vitor Pereira. E os caras começam o quê? Everton Ribeiro de ala esquerdo, Marinho na direita. E os caras começam a querer que o jogador adapte ao esquema dele. E não faz sentido. Se eu contrato alguém pra minha agência, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa que tem a característica do que eu preciso ali. Mas se eu quero o resultado, se eu quero produzir um resultado, eu tenho que dar as ferramentas necessárias para que o que eu tenho em mão e o que eu tenho de recurso disponível é igual uma campanha publicitária, por exemplo. Uma empresa me contrata e fala assim, ó, eu tenho essa verba aqui para poder colocar o meu evento na mídia. Ele não tem a expertise que eu tenho para poder dizer quanto que eu vou gastar. Eu que tenho que ver, o cara me deu aqui 500 mil para fazer a divulgação de uma campanha, de um evento. Pô, esses 500 mil aqui, se eu for ali na TV X, eu consigo pegar desses 500 mil, pegar 100 mil para botar tantas entradas lá na TV. Eu posso pegar 100 mil desse aqui e colocar outdoor, espalhar outdoor pela cidade inteira. Posso toda, fazer tráfego pago, posso fazer isso. Esse é o papel do treinador. E não querer fazer, empurrar de qualquer jeito que o jogador mude a característica dele para atender o esquema que ele quer colocar. Mas você acha que o Tite não pode ser um pouco assim, não? Às vezes, de ter essa... Eu sinto que o Tite, às vezes, é muito preso nessa filosofia dele também, cara. Eu sinto que ele, às vezes, é um cara muito quadrado. Tu não curte o trabalho do Tite ou tu curte? Cara, quando ele era técnico da seleção, eu não gostava. Nunca gostei. Nunca me identifiquei e tal. Só que eu acho que um trabalho de seleção é muito diferente de um trabalho de clube. Sim. Concordo. Então, você pegar ali o Tite no Flamengo, eu acho que as peças que o Tite tem disponíveis podem ser um pouco inferiores aos de 2019 que o Jorge Jesus tinha, mas eu acredito que ainda são peças muito boas. E eu acho que é um trabalho inferior, bem inferior do que o pessoal estava esperando. Né? Eu também acho. Eu acho que ele conseguiu uma boa sequência, mas num campeonato carioca que não é referência. E não tem a exigência. E eu acho que também na parte do Tite falta um pouco a questão... Eu acho que o jeito que ele fala nas entrevistas e tal, isso não gera muita identificação com a torcida do Flamengo. Zero. Eu acho que o Jorge Jesus era um cara diferente, entendeu? Ele chegava ali na entrevista e era um cara doido. E a torcida do Flamengo gosta disso. Isso que muita gente fala. Pô, você chega no Flamengo no primeiro jogo, se você der 2 carrinhos e um tapa no adversário, você conquistou a torcida. Exato. Tem muito disso também, cara, de quanto você consegue pegar... E são clubes que a torcida influencia em 99,9% de todos os fatores. Você quer que eu cite um exemplo de um jogador que eu acho fraquíssimo e que a torcida tem como, não como um ídolo, mas um jogador que se falasse que quer voltar pro Flamengo, a torcida ia abraçar, e que eu acho que só conquistou a torcida porque jogava de bunda no chão, que dava carrinho? Gustavo Coedjá. Pra mim é fraquíssimo. Tu acha que ele não é isso tudo? Uma característica, como eu falei, eu sou saudosista, eu gosto do primeiro volantão ali pra cobrir os laterais. Naquela época só tinha um jogador no Flamengo, criticado por todos até hoje, que fazia isso. E aí eu posso falar porque ele nunca me pediu segredo, mas o Moser, por exemplo, numa viagem, Moser, campeão do mundo pelo Flamengo, falou exatamente o que eu vou falar aqui agora. E recentemente eu entrevistei ele pro meu canal e a gente falou sobre isso e ele confirmou. O jogador, que até porque ele era diretor do Flamengo nessa época, o Moser. O jogador mais criticado no Flamengo era o único que tinha obediência tática, de cobrir os 2 laterais, fazer a cobertura, só ir na boa. Márcio Araújo. Eu sabia que vinha ele. Eu já tava esperando. Disciplina tática, não tô falando de qualidade, mas disciplina tática, o Márcio Araújo, pra mim, era muito mais disciplinado e útil pro Flamengo do que o Coedjá. Não, e além de ser um cara que sabia suas limitações. Exatamente. Se tivesse que escolher um hoje, sei lá, Márcio Araújo no auge ou Coedjá pro Flamengo. Pra montar o time como eu gosto de jogar, Márcio Araújo. Márcio Araújo. Com certeza. Deixa eu mudar de assunto, porque eu tô na cabeça muito a parada do Mundial, cara, que tu foi pra lá. Sim. É uma história boa, eu queria muito que você contasse antes da gente voltar, tá? É só um gapzinho. Tu foi pro Mundial cobrir o Flamengo. Sim. E como é que foi essa experiência? Cara, a maior experiência da minha carreira. O Flamengo não ajudou muito em campo, mas isso pra mim, detalhe. Detalhe porque, assim, na minha carreira, nenhum momento se aproxima do que foi o Mundial. Foi algo que aconteceu, assim, de uma maneira totalmente inesperada. Eu era o narrador. A S1 Live é um canal que cobre o Flamengo, S1 Live. Hoje tem o Mauro César Pereira, faz programas lá. O João Guilherme fez também programas lá depois da minha... Mais ou menos no período que eu saí. Foi quando eu fui, por causa do Mundial, que eu fui contratado pela Band depois, em abril de 23.
E eles só faziam lives, não faziam cobertura de treino, não faziam jogos, não faziam nada, só lives. Por isso o nome do canal, S1 Live. E aí, quando eu saí da Roquete Pinto, o Alan Martins, que é o cara que gere o conteúdo do canal, o diretor de conteúdo, me ligou, pedindo uma indicação de um narrador. Ele não sabia que eu tinha saído da Roquete Pinto. Eu falei, cara, eu tô aí. Ah, mas você é muito caro. Eu falei, pô, mas caro quanto? Faz sua proposta, eu tô saindo da Roquete Pinto. Aí, pô, a gente tem um projeto aí que a gente vai começar a fazer as narrações agora na S1 Live. Aí eu fiz mais ou menos o que eu falei lá do Vasco lá. Eu montei o projeto da S1 Live, quais equipamentos tinha que comprar, de retorno, aí tinha o contato da internet do Maracanã, montamos tudo. Uhum. E eu me tornei o primeiro narrador da história da S1 Live. E eu só narrava, e era só tinha eu de narrador. E a gente narrava os jogos do Flamengo. Aí começamos a viajar, fiz jogo em Brasília, aquele Flamengo e Botafogo do Campeonato Carioca. Mas isso foi depois do Mundial. Mas outros jogos também. E aí, quem viajava para cobrir os jogos era um repórter. Obviamente, não era eu que viajava. E seria a pessoa que iria pro Mundial. Mas aí, não conseguiu liberação do trabalho. E o único que tinha passaporte para viajar, passaporte já pronto, emitido, era eu. Mas foi assim, não lembro o jogo agora. Acho que foi Flamengo e Boa Vista. No sábado, para viajar na quinta da semana seguinte, porque o Mundial começava na outra terça. E tinha que viajar no sábado, acho que era isso. Não, viajava no sábado, acho que era isso. Era um sábado para viajar no sábado seguinte, mas para resolver tudo, para comprar passagem, para fazer reserva de tudo de hotel, documentação, eu resolver a minha vida aqui para poder viajar tranquilo, tudo em uma semana. E aí eu fui. Só que ainda tinha um detalhe, não vou falar o nome, primeiro para não fazer propaganda e depois para não dar muito ibope. Mas a empresa que fez parceria com o canal para que eu fosse, tinha tido um problema na Libertadores meses antes, de pessoas que compraram o pacote e não conseguiram ir. Eu lembro disso. Ficou todo mundo travado no aeroporto. Exatamente. E aí eu fiquei naquela, falei, pô, será que eu vou? Aí eu vou falar para todo mundo que eu vou pro Marrocos e daqui a pouco dar alguma M. Eu só postei na rede social quando eu cheguei no aeroporto de Rabat, que é a capital do Marrocos. Só postei quando eu cheguei lá. Mas assim, em todos os detalhes, tudo que eu vivi na minha vida particular, tudo que eu vivi relacionado ao Marrocos foi assim, especial, inesquecível e o maior momento da minha carreira. E eu tava sozinho. Eu não tenho inglês fluente, eu não falo outro idioma, e lá não se fala nenhum inglês. Nem espanhol, nem inglês. A segunda língua do marroquino é o francês. É o Google Tradutor aqui Baixei o Google Tradutor. Né? Mas aí o que acontece? Baixei o Google Tradutor para usar offline e no meu primeiro almoço chego num restaurante lá, bem popular, a comida muito boa, por sinal. O cardápio era tipo Paris 6. Tipo Paris 6, que é nome prato batizado. Bacana. Nome próprio. E aí, como é que você traduz? Mohamed nananã. E aí? Escolhe um, fecha o olho assim, ó, e vai. Quero Wesley Safadão. Fecha o olho e vai pedir esse. Como é que faz, cara? Aí eu fiquei olhando e tal, aí tinha uma consultoria pelo celular, o que eu faço? Aí... Como é aquela novela da Globo que tinha no Marrocos? Tinha uma novela da Globo? Tinha, cara. Tá, sabe, não? A novela das Índias, né? O Clone. Eu conheci um restaurante que teve cena gravada do Clone. Foi o dia que eu fiz, eu ia falar disso, que eu fiz a exclusiva com o Zico e eu encontrei inclusive a Isabelle Costa, que também cobre Flamengo, agora tá na Casa TV. Uhum. A gente almoçou junto nesse restaurante. Cara. Que ainda tem lá, tinha algumas fotos, algumas imagens de gravações do Clone. Bem bacana. Irado. Mas, cara, é uma cultura... É um mix de duas coisas. Aquela cultura, assim, bem o oposto daquilo que a gente está acostumado. E aquela sensação de que você ouvir falar de uma cultura e ver na escola, por exemplo, estudar sobre aquilo e você presenciar. Pô, eu vi um casal que eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Que? O cara de tênis Nike, calça jeans, assim, toda estilizada, camisa apertadinha, tipo, cara... de academia e tal. Mamãe sou forte. Com óculos escuro, cabelo arrepiadinho e tal, de mão dada aqui com a mulher, com aquela burca que só tinha o olho. Até o meio aqui dos olhos tinha um negócio prendendo aqui. Era só o olho. A cultura é muito diferente. A mão, a luva, né? Eu não conseguia ver a pele da mulher. E o cara do lado todo no estilo, o tênisinho, cabelo arrepiado com gelzinho e tal. É loucura, cara, maluco. Gente muito, muito arrumada pedindo esmola.
Normalmente quando você vê um Sério? pedinte... Tem gente no Marrocos? Caramba. O hotel que eu fiquei, que era o mesmo hotel que tava a equipe da Globo, tava o Carlos Gil, tava o... fugiu o nome agora. Uma galera boa do jornalismo. Tinha um hotel, a estação de trem era mais ou menos assim na esquina. Aí o hotel tava aqui, a estação de trem aqui. Aí nessa esquina aqui tinha um shoppingzinho. E tinha um banco e uma empresa de telefonia móvel. Que é outro problema que aconteceu comigo. Mas esse corredor do hotel até o shopping, ficava um monte de gente pedindo dinheiro, pedindo esmola. Agora sim, gente com roupa arrumada. Não tinha... Normalmente, assim, não é questão de preconceito, mas quando você vê uma pessoa na rua em situação de estar pedindo alguma coisa, geralmente a pessoa tá mal vestida, tá com mau cheiro. Normalmente é assim. Lá não. As pessoas, até com uma aparência de limpeza, pedindo na rua, entendeu? Isso eu fiquei impressionado. Mas e essa história que tu quase foi preso? Foram 2. Por quê? 2 vezes. O que tu fez, cara? Não, O que tu arrumou no Marrocos, cara? A primeira, o que acontece? Eu fui sozinho pra cobrir o Mundial. E aí, eu coloquei uma mala. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional na minha vida. Eu já tinha ido pro Paraguai, mas porque eu vou muito a Ponta Porã, que eu tenho negócios lá na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E não tem polícia de fronteira. Uhum. É uma rua que se atravessa. Mas nunca tinha feito uma viagem internacional, convencional, assim. Aí, a mala que eu tinha colocado as coisas, ela passava um pouco da dimensão permitida pra você carregar em cima. Não tinha... Tinha que despachar. Não tinha bagagem despachada. Porque eu tava levando câmera, eu tava levando tripé, eu tava levando o power bank pra carregar o modem, o Live U pra fazer transmissão ao vivo, entrar em tempo real. Tava levando tudo isso. Aí quando não deixaram eu usar essa mala, aí eu tive que comprar uma mala menor no próprio aeroporto, e aí não dava pra carregar as coisas todas. Eu deixei a câmera, deixei o tripé, tive que comprar um tripé lá. Só usei o iPhone, fiz todas as imagens com o iPhone, mas eu levei o power bank, que era mais ou menos esse tamanho assim, ó. Uhum. Com várias entradas pra conectar o modem e tal. E quando eu cheguei, por isso que eu falei da empresa de telefonia. O meu aparelho, na época, ele não tinha o chip físico. Era só aquele eSIM, que é o chip digital. Legal. Aí eu tinha pesquisei tudo pra saber como que era pra chegar lá. No Marrocos, quando você chega, você mostra o passaporte, você consegue um chip de graça nas empresas de telefonia no próprio aeroporto. Você só tem que colocar um plano. Você só paga pelo plano, o chip você não paga. Só que como que eu explicava que o meu aparelho não pegava o chip físico? Eu não conseguia explicar isso pra ninguém. Ninguém entendia. Aí eu cheguei no domingo, eu saí daqui no sábado, cheguei lá no domingo, fui no shopping à noite, no aeroporto, 0. Aí fui no shopping, não consegui. Aí a loja só abria na segunda. Fui na loja de manhã, não consegui explicar. O jogo do Flamengo era na terça, contra o Al Hilal. Na terça-feira, eu tinha comprado um chip físico. Por quê? Eu não posso ficar sem telefone. Eu fui lá pra entrar ao vivo em 3 lives diárias. Como é que eu ia ficar sem internet? Aí eu fui, comprei o chip físico, peguei o modem portátil. Coloquei o chip, colocava no power bank, dentro da mochila e pegava o Wi-Fi. Eu usava a internet assim. Chego pro jogo, na fila ali, tudo certinho e tal. Quando eu chego no jogo, eles obviamente vão revistar minha mochila. Só que o detalhe, eu tinha ido na Mesquita e comprei um cachecol e um gorro do Marrocos. Só que eu tava com a barba, acho que o dobro do que tá aqui. Com o cachecol, o gorro e a barba mais cheia. O que tu tá rindo, André? Eu tô vendo onde é que essa história vai parar. E tem gente que acha, que fala, que eu tenho assim, falam até que eu tenho um nariz libanês, né? Uhum. Tem essas semelhanças. Aí na minha vez, pegaram a minha mochila e abriram. Quando viram o power bank, cara, foi mais de 40 minutos. A sorte que eu cheguei cedo. Pô, eu tava lá só pra isso. Eu não ia chegar na hora do jogo. Igual o Maracanã aqui, tem gente que entra no intervalo do jogo. Eu cheguei cedo, mas foram mais de 40 minutos. Vinha o cara da guarda civil lá, sei lá como é que eles chamam lá, chamava o policial, aí chamava o cara da FIFA, chamava alguém, cada um pegando o powerbank, um mostrando pro outro. Eles estavam achando que o quê? Que era uma bomba, cara.
Era isso que eu tava... Eles acharam que era uma bomba. Toda tava levando pra isso. Caralho, Eles acharam que eu era um terrorista, cara. Eu fui confundido com um terrorista do Marrocos, em frente ao estádio Abim Batuta, em Tanger. Como é que é o nome do estádio? Abim Batuta, Ai, que em Tanger. mano. Que loucura. Eu falei tanto esse nome, que eu gravava vídeo o dia inteiro, 3 lives por dia, na porta do estádio, porque eu não consegui credenciamento da Mas tu FIFA. tremeu na base? Quando... Quê? Na hora do O cara chegou e falou, nada, né? "What the fuck, mano?" Sem telefone pra ligar, porque eu só tinha internet É. pra ligar pra alguém. E ainda mais que o Powerbank tava com eles. Como é que eu ia usar a internet do Powerbank? Give a minute. Aí só vai conectar o cabo verde. O cara não fala inglês, irmão. O cara só fala árabe e francês. E aí? Não, e ainda passa esse estresse todo, entra no jogo. E o Flamengo faz aquilo ainda. O Flamengo ainda faz aquilo. A bomba foi o jogo, pô. A bomba foi o Flamengo, pô. Só teve um proveito esse jogo. Um vídeo que talvez vocês devam ter visto, esse vídeo que deu milhões de visualizações. Não foi na minha rede social, porque eu mandei pra algumas pessoas, aí postaram e deu milhões de visualizações. O vídeo da torcida do Flamengo no final do jogo, porque tinha tido uma live do Vidal, que ele falou que queria voltar pra... Uhum. Lembra disso? Uhum. A torcida, quando termina o jogo, o Flamengo vai saudar a torcida mesmo, com a derrota. Aí a torcida, ei, Vidal, aquele vídeo é meu. Eu que fiz da arquibancada. Caraca. E foi a única coisa de conteúdo que teve proveito na final, foi aquele vídeo. Mas a outra, essas histórias. a outra foi um pouco mais tensa. Ih. Mas aí eu tava perto do hotel. Aí eu dei sorte nessa outra. A primeira live do dia era 6 horas da manhã. Aqui, lá eram 10 da manhã. E como todo mundo esperava que o Flamengo fosse pra final, a minha reserva, eu tava em Tanger, que era onde o Flamengo jogou o primeiro jogo. E o jogo foi na terça. Na quarta-feira eu ia pra Casablanca, que era mais perto de Rabat, que é a capital onde foi a final. E a minha reserva tava pra lá. Só que o Flamengo perdeu, e aí botaram a disputa do terceiro lugar pra Tanger de novo, porque é uma questão política. Tipo a construção do Maracanã. É um estádio que eles construíram politicamente naquela cidade, que queriam ativar a economia daquela cidade. Aí voltou o jogo pra lá. Só que eu tava em Casablanca. Eu fui pra Tanger 2 vezes e voltei. Quando eu cheguei em Casablanca, eu falei, agora deu ruim. Por quê? Eu não consegui o credenciamento da FIFA por conta do que eu falei. Eu não ia pra lá. Eu fui uma semana. Eu já tava decidido contando que o Flamengo ia estar na final, né? Não, tava contando, mas essa não é a questão. O que eu tô falando é o seguinte. Precisa de tempo pra pegar esse Tempo pra pegar o credenciamento, que eu não tinha. Então, o que eu fazia? Eu procurava... No caso de Tanger, eu ia pro estádio. Eu ficava na porta do estádio, na frente do estádio, gravando os meus conteúdos e entrando nas lives. Quando eu fui pra Casablanca, eu falei assim, pô, o que eu vou fazer agora? O Flamengo não tá aqui. Não treina aqui perto, não vai jogar aqui. Pô, não vai fazer sentido. O Madrid tá esperando. Vai fazer... Tem a ver com isso aí. Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Aí o que eu fazia? Eu comecei a pesquisar pontos turísticos da cidade de Casablanca e ia pra frente e colocava o tripé ali que eu comprei lá pra ficar pegando o ponto turístico atrás e falava, ó, contextualizava. A galera da S1 Live, hoje eu tô aqui na Mesquita Hassan II. Hoje o Flamengo tá treinando lá, mas eu tô aqui... Contextualizava. Só que no primeiro dia, no dia seguinte, eu cheguei à noite, no dia seguinte eu ainda não tinha feito isso. Aí na frente do hotel tinha a Avenida Rio Branco. Tinha um VLT, exatamente. Não era a Avenida Rio Branco, falei que era igual a Avenida Rio Branco. Ah, tá. Eu falei, Não, tô brincando. É assim que tem a Avenida Rio Branco no Marrocos. Era igual a Avenida Rio Branco. Era a Avenida Rio Branco, porque passavam exatamente igual um VLT. Entendi. Na frente. E tinha uma rotatória. Aí eu achei maneiro, achei bonito, assim, até postei. Aí botei isso, Rio Branco ou o nome da rua que eu não lembro mais. Eu coloquei o tripé ali e tô ao vivo aqui. O Léo Andrade, que era o apresentador, tava ali. Alan Martins entrou também, a gente conversando. O tripé aqui na minha frente, quando eu vejo um policial passando atrás de mim. O cara passou aqui por trás e... Beleza. Aí, daqui a pouco, ele vem dar a volta e mete a mão na frente do celular. Botou a mão na frente do celular. Em live, não? Eu tava ao vivo. Pelo canal, no YouTube. Ele botou a mão na frente do celular e pegou. E agora, como é que eu vou falar com o cara? Aí eu tinha escutado muito, eu sou muito observador também, eu tinha escutado muitas pessoas usando o termo mundialito. Aí eu comecei a falar, repetir pra ele, mundialito, aí press, e aí palavras soltas pra tentar explicar pra ele o que era. Aí ele, falando em francês, ele foi e fez o gesto, assim, tipo, que deu a entender que ele tava perguntando do meu credenciamento.
Por quê? O que eu fui descobrir depois? No Marrocos tem uma lei que se você pode até pegar e fazer uma vídeo selfie, por exemplo, mas se você colocar um tripé com um microfone, com uma canopla, dando a entender que você é de um veículo de comunicação, para você gravar algo em um local público, você tem que pedir autorização ao governo. Isso é uma lei local. E tu não sabia? Eu não sabia. E aí, quando ele perguntou fez assim, eu entendi que ele estava perguntando sobre o credenciamento. Aí eu falei, aí eu fui falando palavras soltas, mas eu mostrei para ele o hotel, falei que eu tava no hotel em frente, o hotel era exatamente em frente, onde eu tava. Aí ele, não sei por que cargas d'água, ele solta um 10 minutes. Tipo, aí eu falei, porra, ele me deu 10 minutos pra ficar aqui. Ele soltou um 10 minutes, assim. Aí eu, ok. Aí eu fui, peguei o iPhone, conectei de novo na live, que era esses sistemas tipo StreamYard e tal. Conectei de novo. Os caras estavam me zoando. Falei, o Helder foi preso e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, aconteceu isso e realmente eu entrei de novo só pra avisar que eu não vou poder ficar, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O cara queria me levar. E aí eu despedi, fui pro hotel e aí foi que eu fui tranquilizar. Mas, cara, porque eu não conseguia, o cara não falava inglês. Na hora dá um nervoso ali que ninguém entende nada, né? Você tá falando X, o cara tá falando Y. Exatamente. Porque se eu não falo, se eu não entendo o que ele falou ali, que ele me dava 10 minutos pra eu poder resolver, talvez eu acho até que ele falou assim, eu dou 10 minutos pra você ir lá pra me mostrar a credencial. Ou é isso, entendi. Eu entrei no hotel e não saí mais ali naquele dia. Fiz as lives do bar do hotel ali. As outras, que eram 3. Imagina a resenha dos caras segurando. Ei, peguei um maluco hoje. O cara não entendia Dei 10 minutos pro cara, ele meteu o pé cheio de medo, mas sumiu aqui. Isso em francês, né? É. Tu sabe não, falar? Não. Na verdade, tá em árabe. Nem arranho. É bom. Não sabe nada do francês. Merci beaucoup. Obrigado. Você já anotou? Tu já sabe? Botou no Google o que precisa pra Paris, não? Vai que as histórias. Credenciamento na rua. Toma tudo, cuidado. Tem né? tudo, já viu tudo. Pô, tu tem que voltar com história dessa de bastidor, pode sentar assim também. Ô, Helder, mudando então de novo de assunto pra gente seguir um pouquinho a reta final. Deixa eu só, me permita. Claro, perdão. A melhor parte da viagem não foi o Mundial. O que foi? Eu falei que eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Uhum. Sabe essas viagens que ninguém gosta, que conexão de um dia pro outro? Uhum. Que você pega uma conexão 9 horas da noite e vai ficar até 5 horas da manhã te esperando? Eu saí de Casablanca 7h30, cheguei em Paris 10h20 da noite, o voo só saía pro Rio de Janeiro às 8 da manhã. Aí um grande, se tornou um grande amigo, eu não conhecia, eu era amigo da mãe dele. Quando eu falei que isso ia acontecer, ele pegou e falou assim, ó, vai lá, pega esse cara lá que é meu amigo, pega ele no aeroporto, leva ele pra conhecer Paris inteira na madrugada e depois leva ele de novo. E o cara foi e me pegou, o Ludovic, me pegou no aeroporto, era tipo aqui, o Galeão e o Santos Dumont, era o aeroporto de Orly e o Charles de Gaulle. Ele me pegou, acho que no Charles de Gaulle, se não me engano, 10h30 da noite. Nós fomos em tudo na madrugada, sem trânsito, sem nada. Que isso, cara? Museu de Louvre, Champs-Élysées, o Arco de Triomphe, a Torre Eiffel, tudo de madrugada. Quem é teu amigo que assinou? O Ludovic. Ele pode ser meu amigo, não? Claro. O que tu acha? Uma boa amizade. E mais, não me deixou colocar combustível e ainda queria pagar o meu lanche na madrugada. Estávamos eu e Bruno Vilafranca, que foi do Coluna do Fly, hoje tá como correspondente do SBT acho que do Acre, se não me engano, fazendo cobertura aqui. Um abraço pra ele. Quem também. é esse ser humano, gente? Ludovic. Fez aniversário essa semana, inclusive. Meus Fiz ligação de vídeo. Papo reto, eu sou da Celemeia, mano. Rapaziada, gosta de rachar o cachorro cara quente, aí, mano. Né? Pô, que loucura, mano. Que loucura. Pô, irado, tá? Histórias iradas. É muito maneiro viajar assim, que tu volta com muita bagagem, né? Pra gente ir tocando, assunto rápido que a gente tá em vias de fato de finalizar a concessão do Maracanã pra dupla, né? Do Fla-Flu. Só queria tua opinião rápida sobre isso, essa questão do Vasco, do Maracanã pra todos. Tu acha que o Maracanã é pra todos, não é? Eu acho que o Maracanã tem que ser para todos, mas que tem que se respeitar os processos burocráticos. Se o Flamengo e o Fluminense têm a concessão e o direito de administrar, o Vasco pode jogar, o Botafogo, caso precise, pode jogar, os outros times podem jogar, desde que se respeite, que se pague por isso. Porque o Flamengo está investindo, o Fluminense também até certo ponto. Tem momentos que o Flamengo tem que segurar a onda do Fluminense ali. Mas proibir de jogar, eu sou totalmente contra. Até porque, por mais que seja uma concessão, o estádio é público. Vasco, então, tem que jogar no Maracanã, mas dentro das negociações, digamos assim. Claro, tem que chegar quanto que é pra jogar.
Eu acho que é errado o Vasco querer forçar uma barra pra jogar de qualquer jeito, mas é totalmente errado o Flamengo e o Fluminense querer impedir, querer entrar na justiça de impedir o Vasco jogar lá. Mas dentro de umas datas pré-definidas, né? Exatamente. Senão o gramado também. Também, exatamente. E recentemente tem essa parada do Marcos Braz, né, cara? Você tá por dentro? Esse imbróglio todo que tá rolando, foi ele e Romário, né? Acho que eles agora eles dois envolvidos. estão envolvidos num... Eu até postei um vídeo no meu Instagram, pedi pra galera seguir aí, Elder Martins RJ, Elder com H. Eu postei um vídeo falando sobre isso no dia que saiu. É uma situação que o Braz era, segundo a matéria até do UOL, né? Eu não lembro o nome do jornalista agora. Mas o Braz era o responsável pela Secretaria de Esportes, em determinado momento, da Secretaria da Prefeitura Municipal. E, segundo o delator, ele, Marcos Braz, é quem recebia, quem buscava, vamos dizer, a compensação financeira, ali, o retorno ali do dinheiro que teria sido desviado, a mando do Romário. E aí esse dinheiro voltava. A matéria do UOL diz isso. Foi uma delação premiada. Uma delação premiada. Acho que o cara chegou a ser preso em 2019, se não me engano. Aí depois acabou ganhando liberdade provisória, condicional. E aí agora na delação ele disse isso. Hoje, inclusive, 28, eu postei também na minha rede social, isso é bom, que é a segunda vez que o Braz usa a estrutura institucional do Flamengo para defender seus interesses pessoais. De maneira equivocada. Postei no meu Instagram hoje de manhã antes de vir pra cá. A gente tem um grupo onde o Flamengo divulga as informações que são de interesse do clube para os jornalistas que fazem cobertura do Flamengo, um grupo de WhatsApp. E o assessor do Flamengo postou nesse grupo uma nota a pedido do Braz falando da situação pessoal dele em relação a esse processo. Nada a ver com o Flamengo. Mais uma vez ele usando a estrutura do Flamengo, estrutura institucional, para poder falar de coisas de interesse pessoal. Como ele fez convocou uma coletiva de imprensa naquele episódio da briga dele com o torcedor. Ele tenta meio que se blindar das besteiras que ele faz. Mas ele não pode fazer isso para falar de coisa pessoal. Ele mistura ali, né? Ele pode convocar uma entrevista coletiva em outro lugar. Ele pode divulgar nas redes sociais dele, pedir assessoria dele. Por mais, mesmo que ele pague... e aí eu, como assessor de imprensa, eu posso falar com propriedade, porque eu fui assessor de imprensa, até nem falei isso no briefing. Eu fui assessor de imprensa da Liga das Escolas de Samba do Rio, quando era Lierge, do grupo de acesso antes de ser Liga RJ. Em dado momento, eu era assessor da Liga de uma escola X e de uma rainha de bateria daquela escola. Eu tenho que especificar, quando eu mando uma sugestão de pauta, que aquela pauta é sobre a rainha e não sobre a escola. Claro. Então, mesmo que fosse a mesma empresa que faz a assessoria teria que dizer, não no grupo do Flamengo, segue uma sugestão, uma nota oficial do vice-presidente de futebol do Flamengo, vereador Marcos Braz, a respeito disso, e não jogar no grupo do Flamengo. Ele é um funcionário do Flamengo. Ele é um funcionário. O erro não é dele. O erro não é dele. Ele talvez, a empresa ou as pessoas que fazem a assessoria do Flamengo, talvez tenham sido pressionadas e obrigadas a fazer aquilo ali pelo próprio Braz. Entendi. Deixando bem claro. Pra mim, o erro é do Marcos Braz. Entendi. Antes de chegar no assunto Flamengo e Vasco, que a gente tem, eu queria a tua opinião sobre o Romário no América. Romário é nome bom, os números crescem quando a gente fala do baixinho. Mas é mais assim, curiosidade, ele não jogou esse primeiro jogo, né? Foi até não. Contra Cabo Friense. Ele vai jogar, não vai jogar? Ficou no banco, não entrou. Você é uma jogada de marketing jogo, ou ele vai jogar no banco? Cara, eu acho que ele vai assim... O América classificado, aí vai chegar lá já no final da fase de grupos lá, ou determinado momento, vai ficar no banco como foi no primeiro jogo, pra entrar nos últimos 5, 10 ali pra realizar o sonho de jogar com o filho. Mas, cara, fisicamente não tem... É desumano, Calma aí, não certeza. Tem como bancar o André Balada, né? O que o cara tá jogando também no América é brincadeira. A musiquinha, já viu a musiquinha dele? Ele e gastar. Mais um gol do Balada. André Balada é brabo demais. Meteu um hat-trick de quem sabe, tá? Foi contra Cabo Friense. Eu queria muito ter ido no jogo, cara. Foi o segundo jogo, não? Não sei, eu sei que foi no último fim de semana, eu queria muito ter ido. Foi na Portuguesa. Na Portuguesa, porque a estreia foi Moça Bonita. Foi. O Romário ficou no banco e não entrou. Sim. O Romarinho entrou no final, a última substituição. O Romário foi um dos maiores que tu viu jogar? Cara, eu posso dizer que dos que eu vi jogar, foi o maior. Ronaldo, não? Não.
Não. É discutível, mas o Romário era muito mais completo que o Ronaldo. É. Eu vi ontem, eu não sei de que podcast foi, mas eu vi ontem o Felipe Adão, filho do Cláudio Adão, falando de um esporro que o Cláudio Adão deu no Ronaldo em 98, acho. Pô, tu é fenômeno mesmo, mas tu é um quase fenômeno. O fenômeno é o Pelé, tu não sabe cabecear. Cláudio Adão falou isso pro Ronaldo na lata. E é verdade, o Ronaldo não fazia um gol de cabeça, o Ronaldo não batia falta, o Ronaldo não batia pênalti, o Ronaldo era uma característica que do que ele fazia foi o melhor que existiu, não tô diminuindo o Ronaldo, é igual Messi e Cristiano Ronaldo, se eu falo que eu prefiro o Cristiano Ronaldo, tem gente que fala que eu tô diminuindo, pô, mas Messi jogou pra caramba, sim, jogou, mas dizer que eu prefiro um não quer dizer que eu tô diminuindo o outro, e falar que o Romário é mais completo que o Ronaldo, eu não tô diminuindo o Ronaldo, muito pelo contrário, eu ainda acho que é discutível, eu concordo quando se discute quem foi maior, Romário ou Ronaldo? Porque existe uma discussão ali. Não é igual você comparar dois caras de épocas diferentes, com características diferentes. Não, existe uma discussão ali. Mas pra mim o Romário foi muito mais completo. Primeiro porque ele fazia gol de tudo que é jeito. E muito mais longevidade também, né, de carreira. O Ronaldo se machucou muito. É. O Romário teve um pouco... É que o Romário jogou muito aqui no Brasil também. Então pra galera do Brasil, e a Copa do Mundo... essa é a questão que pra mim faz com que mesmo ele não tendo jogado lá, o Romário seja o maior que eu vi jogar. Por quê? Se você pegar, com todo respeito aos jogadores de, vamos botar aí de 2006 pra cá, qual jogador que foi melhor do mundo, que teve, vamos botar assim, 3 concorrentes que tivesse chances reais de ser melhor do mundo? Brasileiro? Não. Na história do futebol. 3 é... De 2006 pra cá. O último foi 2007, né? O Kaká brasileiro. O Kaká competiu ali com uma galera boa, né? Então. O Robinho também. Mas você concorda que daí pra cá, a hegemonia Messi e Cristiano Ronaldo não tinha concorrência? Era só os dois? No máximo, o Ney balançou um pouco, Neymar, mas... Aí o Neuer ali naquele ano. Teve um ano que o Neuer quase ganha. Exatamente. Mas, quando o Ronaldo, por exemplo, foi melhor do mundo, Raul, Figo, Zidane, Rivaldo, Roberto Carlos... Olha a gama de jogadores. E olha a quantidade de brasileiros, inclusive. Romário, quando foi melhor do mundo em 94, Raj, Stoichkov, Roberto Baggio, os holandeses, Raj da Romênia, Stoichkov da Bulgária. Era o trio do Barcelona. O Van Basten ainda jogava nessa Van Basten época? não. Já estava aposentado. Van Basten já não estava mais. Então, assim... Você ser melhor do mundo, antigamente era muito mais difícil. E aí entra aquilo que a gente tava falando em off, do que eu falei do Cafu. Uhum. O Cafu foi o Cafu porque de 98 pra cá, ele não tinha concorrência na lateral direita. E isso eu não tô diminuindo o Cafu, eu não tô falando que o Cafu era ruim. Mas talvez, se existisse um Daniel Alves, um Maicon, um Jorginho jogando na mesma época, o Cafu não seria unanimidade. Porque tecnicamente ele era igual aos outros. Mas tu acha que o Neymar tá no nível desses caras ou muito abaixo? Não tá muito abaixo, não. Mas não teve essa sequência. Não teve a questão muitas vezes, do protagonismo. Aliás, protagonismo não. Do poder de decisão, que isso influencia. Tem jogadores na história que tecnicamente eram muito inferiores a outros, mas ganharam um destaque maior porque marcaram um gol de título. Quem? Tipo quem? Belletti, no Barcelona, gol de final de Champions. Ronaldo Angelim é ídolo da torcida do Flamengo, mas tecnicamente muito fraco. É meu amigo, mas é muito fraco tecnicamente. Pode botar, não tem problema não. Então, adivinhou aqui uma brincadeira, mas vai. Mas a decisão, o protagonismo em dados momentos faz com que alguns jogadores que tecnicamente não são tão acima, eles compensem isso. Caso o Gabigol, que a gente falou antes, por exemplo. A gente tem vários cortes legais. Flamengo e Vasco, chegou a hora. Como é que tu acha que vem esse jogo pro Flamengo e pro Vasco, cara? Vai ser interessante, o Vasco vem de um momento de uma mudança de chave. A chegada do Álvaro Pacheco deu aquela esperança pro torcedor. E do Little Couto também, né? Esse aí é um nome. Mas ele não vai jogar. Não, claro, mas só a chegada já. Só a chegada. Já dá uma sócio, animada, né? torcida, isso inflama um pouco. Sim, não, com certeza. E primeiro jogo no Maraca pós situação do Gabigol, né? Ele vai pro banco, não vai?
Primeiro jogo no Maraca depois dessa situação. Foi no Amazonas. Foi no Amazonas. Não, vai ter Não, mas vai ter o hoje, Milionários. Né? Hoje tem Milionários. Falei Milionários. É porque o programa vai ter. Eu tava aqui tentando lembrar, mas hoje ele Milionários. Hoje ele vai pro banco. Entendi. Mas como é que tu com acha a 10 ainda. Esse jogo. Porque não pode mudar, né, na Libertadores. A camisa não muda na Libertadores. Na Libertadores não pode mudar. Ele faz o gol e ele bota o dedo assim. É a cara dele fazer isso, tá ligado? É a cara do Gabigol meter assim, eu sou o... Um adendo em cima daí, eu acho que se ele fizer, ele tira a camisa e faz igual ele fez na final da Libertadores. Isso é o Gabriel. Mas sobre o Flamengo e Vasco, eu acho que vai ser bem bacana porque são momentos distintos, mas momentos conturbados. O Vasco vem de um momento negativo, tentando essa virada de chave para sair de uma situação e a questão política da SAF com o Pedrinho, tem até aquela brincadeira, a SAF em um ano e pouco contratou um monte de gente que ninguém de fato resolveu a coisa. O Pedrinho ali em alguns dias com a liminar já faz a contratação do Coutinho e possivelmente aí tem mais gente para vir. Mas o Flamengo também vem de um momento conturbado, um momento em que ficou o campeonato inteiro sem tomar um gol, o Campeonato Carioca. Aí numa queda brusca, com polêmica com o Gabigol. Então, assim, o fator extracampo nesse momento, num clássico, ele pesa muito. Pesa porque quem vencer vai tentar tirar, independente de quem seja, Flamengo e Vasco, tentar desviar o foco ali por conta da vitória, mas quem perder, quem perder nesse jogo... Flamengo e Vasco é o maior clássico pra você? O Vasco é o maior rival do Flamengo pra você? Hoje deixou de ser. Hoje você acha que é quem? Você acha que o maior rival do Flamengo hoje em dia tá no Rio? Não. É isso que eu ia falar. O maior rival do Flamengo hoje, pela história, é o Palmeiras. Pela história. Porque é quem os jogos importantes, as disputas de Supercopa do Brasil, principalmente. A alternância tanto da Libertadores quanto do Brasileiro, em dados momentos ali. Aquela questão principalmente do confronto direto da final com o erro fatídico do Andrés Pereira, que era o melhor jogador em campo dos dois times naquele momento. E aí teve aquela infelicidade. Então isso faz com que... Rivalidade pra mim é isso. Rivalidade não é história. Até porque na história, a rivalidade, quem fez a rivalidade Flamengo e Vasco foi o Eurico. A rivalidade do Flamengo era com o Fluminense. O maior clássico era o Fla-Flu. O Eurico construiu na mídia uma rivalidade entre Flamengo e Vasco. Aquela passagem dos ovos de Páscoa, aquilo é sensacional. Do chocolate do Vasco no Flamengo. Pra mim, assim, como flamenguista, pra mim, o grande rival do Flamengo é o Fluminense. Sempre foi desde pequeno, assim. Além de que meu avô era tricolor também, então isso já dava um caos lá em casa, porque meu pai é filho de tricolor, né? Então, só que sabe o que aconteceu com teu pai, irmão? Cara, que loucura é essa? Meu avô era médico, dava plantão no hospital o dia inteiro, ele ia com os primos mais velhos, que eram tudo um bando de doidos, saíam lá de Nova Iguaçu pra ir pro Maracanã. Tu tem filho, não? Tenho. Tem filho? Tem, mas pequeno. É flamenguista, mas pequeno, não entende nada ainda, vai ser. Não existe outra opção, mas olha só, não existe outra opção. Mas olha só, na minha casa, lá na Bahia, meu pai é santista, minha mãe tricolor, Fluminense, minha irmã mais nova vascaína e eu Flamengo. Vida, não, eu fui no que pensei. Irmão, tá certo. Eu fui o único que raciocinei nessa história. Tá certo. Não, assim, não tem outra opção, tá? Não tem. É adoção. Mas não tem. Não, é assim. Mas sabe o que isso que você falou, cara, do Fluminense, dessa questão? É igual a questão de você gostar de usar da 1 a 10, a 1 a 11. Tem muita gente que fala, pô, o futebol era maneiro quando você usava da 1 até a 11. Você sabia quem era o time titular do seu time. A camisa 10 do Flamengo... Desde quando era usado por outro jogador que eu também acho que não merecia usar. Pô, o Lucas Mugni já foi 10 do Flamengo. Mas eu não tô falando Lucas Mugni, você fala assim num período em que não tinha nenhum jogador de qualidade ou poucos jogadores de qualidade na posição nenhum, porque senão ele não usaria. Mas você tinha um Flamengo com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, e o 10 era o Diego Ribas. Sim. Que nunca foi protagonista em lugar nenhum na carreira dele. A cara do André é boa demais. Não, mais ou menos. Ele jogou, ele teve uma fase boa lá no Werder Mas de novo, a Messi e Cristiano Ronaldo. Eu não disse que ele não teve uma fase boa. Eu não disse que ele não foi vitorioso. Eu disse que ele nunca foi protagonista em lugar nenhum. Nem no Santos. No Santos, campeão em 2002, ele pipocou na final. Ele saiu no início. Quem bateu o pênalti foi o Robinho. Tá bom. Contra o Corinthians. Eu entendi seu ponto. Tu não acha que o Diego protagonista? Nunca foi, em lugar nenhum. Mas craque? E os principais momentos... Tem um vídeo meu do CJ6 Sport, que eu guardo até hoje.
tava na dúvida entre o Berrio e o Everton Ribeiro, quem ia ser titular. Aí eu falei, pô, o Berrio corre, o Everton Ribeiro tem mais qualidade e tal, mas é mais uma oportunidade pro Diego Ribas mostrar pra que ele veio, pra que ele possa justificar a convocação pra seleção, porque sempre que o Flamengo precisa dele, que ele tem que botar a bola debaixo do braço, chamar a responsabilidade, ele desaparece. Eu falei isso lá em 2015, aquela época, né? Por aí. Eu falei isso em 2015. Não, 2015 não. Ele chegou no Flamengo acho que em 2016. Foi 2016. 2016. Foi 7. 7, deve ter sido Eu fui 2017. até lá na Gávea recepcionar ele, animadaço. Que isso? Aquela Mexeu com o ídolo do cara, mano. Aquela fase do Flamengo de 2016 ali, a gente ganha a Copa do Brasil. Tudo bem, ele tinha chega. Uma carência por Isso, aí eu concordo. Isso eu concordo. Ele chega no momento. 7 anos, Pô, e ele não, pro Flamengo, e ele não chegou velhão, não. Não, ele chega no momento, foi uma contratação de ouro naquele momento. Exatamente. Só que se ele fica com a 35 até ele sair, pra mim seria perfeito. Mas ele usar 10, ainda capitão. E tem outras situações aí também que... Não, que outras situações? Vamos lá. Que outra? Tem 10 minutos pra gente falar disso. Que outras situações? Cara, aquela história toda que saiu que o Vene Casagrande falou, de problema de relacionamento, de elenco e tal, muito daquilo, todo mundo que trabalha com futebol sabe que é verdade. Existia um racha no elenco do Flamengo. É aquilo que tinha o grupo da igreja... exatamente. O grupo da cachaça, exatamente. o grupo dos gringos. Pronto, você me lembrou de outra situação que eu vou falar. Eu não tenho problema em falar, não. O primeiro jogo que o Abel colocou o Diego Ribas no banco foi o jogo Flamengo e... Matei a dúvida contra quem foi, mas eu acho que foi contra o Vasco, no Newton Santos, que o Bruno Henrique faz 2 gols. Aí, aquele apelido Rei dos Clássicos e tal. Eu estava no Newton Santos, no campo. O Diego Ribas era o capitão do time. E aí aquela coisa da liderança, do ego, da vaidade, que ele é muito assim. Aí ele entra depois de todo mundo, não entra com o elenco. Não aquece com o elenco. Durante o jogo inteiro, quando o Abel bota o time pra aquecer, atrás da placa de publicidade ali, ele não aquece, ele fica escorado. E a minha atenção era o tempo inteiro nele, porque ele era, até então, naquele momento, o grande nome do time, um dos grandes nomes do time. O Arrascaeta ainda não tinha estourado, o Gabigol ainda não fazia tantos gols. Acho que o Gabigol nem tinha chegado, foi 2019 e o Gabigol chegou no início do ano, não lembro agora. Acho que o Gabigol chega depois do Carioca, não lembro. Mas o Diego era um dos grandes nomes, então a minha atenção, como eu tava pelo canal do Atisson, cobrindo, tava ao vivo, a gente fazia o pré-jogo inteiro ao vivo, durante o jogo fazia rede social, aí entrava em live no intervalo e entrava no final. Minha atenção era nele o tempo inteiro, porque ninguém esperava que ele fosse ficar no banco. E aí ele não aquece. Aí o tempo inteiro, quando o Abel faz a última alteração, que ele percebe que ele não vai mais entrar, aí ele começa a esbravejar, gesticular, no Newton Santos. E ainda vou dizer mais. Aquele grito que ele dá no Gabigol, você tem que jogar! No corredor do Maracanã, ele fez aquilo porque viu a câmera ligada. Depois do caso do Gabigol, muita gente relembrou esse vídeo. Sim. Falando que ele era uma liderança, né? Tu não acha que ele tinha essa liderança toda? Eu acho que ele tinha influência. O pessoal usou meio que esse vídeo do Gabigol pra falar que o Gabigol... Do Diego meio que pra falar que o Gabigol, tipo, tava meio que ali... Sempre foi esse cara e o líder era o Diego. Sim, mas ele era... segurava mas assim, segurava. Ele foi importante. Eu não tô aqui também pra tirar a importância dele. Ele até o Felipe Luiz fala que foi um dos maiores líderes em elencos que ele participou. O Felipe Luiz fala isso. Mas ele era um líder no momento em que ele tinha espaço. Quando ele perdia espaço, ele criava situações para que ele pudesse se sobressair ali. E essas situações, muitas vezes, aconteciam problemas internos. Essa é além da visão, a informação que eu tenho também. Isso que aconteceu algumas vezes, entendeu? Algumas vezes. Tamo fechando, tamo finalizando. Vamos fazer a hora da brincadeira. A gente adora esses quadros. A gente tem uma brincadeira com o nome, né? Bastecast, aí a gente apelida as brincadeiras que tem na internet. A gente tem o Baste Outro. Você vai ter que escolher entre um jogador e outro. Assim, pode focar nele direto, jogador. Pode deixar direto nele, tá? Pro corte ficar legal. Assim, é pra falar um ou outro. Câmera? Não, pra mim mesmo. É só pra, na hora do corte, a Luísa. Boa. Só que a parada é a seguinte. É legal tu falar, né? Um ou outro. Se quiser falar breve por quê, falar por quê. Rápido, mas... Entendeu? Jogador, vai. Vamos começar? Puxa até aqui, ó. Pet ou Dinamite? Peraí, antes de começar. Sua preferência. A minha preferência. Sua preferência. A sua. Independente de eu ter visto jogar ou não. Independente. Qualquer coisa. Então vamos lá. Pet.
Por quê? Porque no meu time, se eu for montar meu time ideal, na posição do Dinamite eu teria outra opção. Só por isso. Não tô diminuindo o Dinamite, pelo amor de Deus. Mas entre Pet e Dinamite, tu prefere o Pet? Nesse caso, sim. Dinamite ou Zico? Aí... É o camisa 10 da Gávea. Essa aí acho que pra você que é flamenguista não precisa nem Não muito tem. dar explicação. Eu acho que ele tá de fora de qualquer disputa aí. Aí foi uma que a gente falou mais cedo, Romário Ronaldo Fenômeno, né? Romário. É o Flamengo de 81 ou o Flamengo de 2019? Pra você. O que foi mais completo, pra mim, o Flamengo de 81. Teve mais conquistas em sequência, em volume, em quantidade. Alguns jogadores de 2019, se eu botar no mano a mano ali, alguns de 2019, pra mim, entrariam. Teriam vaga, depender de contra quem você colocar, que ainda tem isso. Você pega um zagueiro, às vezes um zagueiro mais inferior do que o outro, vamos dizer assim, e aí na hora da disputa do mano a mano ali fica desleal. Mas alguns, a depender de com quem colocasse, teria vaga. Mas no conjunto de 81, sem dúvida. Gabigol ou Adriano? Tecnicamente, não tem disputa. Qualidade técnica, Adriano, sem dúvida. Mas para a história do Flamengo, o Gabigol, como eu já tinha falado antes, ele é mais importante para o Flamengo. Agora, goleiro, Júlio César ou Diego Alves? Júlio César ou Diego Alves? Cara, eu acho que o Júlio César também, ali na função dele debaixo da trave, ali, eu acho que ele foi maior. O Diego Alves tinha mais aquela questão da experiência, da cera, era bom tecnicamente, mas eu acho que o Júlio César, tecnicamente, ele foi um pouquinho... Ele ganhava, ele levava O Diego vantagem. Alves era um cara maneiro pra ter no time, cara. Só você Era achava legal, isso. cara. Pra rival era horrível. Eu juro. Ele ficava 20 minutos Aquele segurando a lance bola. contra o Inter que o D'Alessandro vai em cima dele, que ele cai e fica ali no chão, assim, parecendo que ele tomou um Cara, tiro. era muito chato. Um negócio que dá Diego uma Alves é top 3 felicidade, jogadores cara. mais chatos na história do futebol. Desculpa Não, desabafar aqui. Eu Era entendo. insuportável Ele no Maracanã. Muito mala. Era Ele era insuportável. Mas era maneiro A bola tá demais, do lado do pé dele. Ele olhava a bola, aí ele olhava pro alto, e assim, é de frente pra torcida, né? E aí parava. Aí a câmera bate. Era Nossa, e era bom maneiríssimo. demais, quando aí a cera virava o contrário, né? Mas seguindo, foi mal. Nossa, que desabafo. Eu odeio. Eu odeio como tricolor, mas como esse. Vem pra cá, Diego Alves, vem conversar com a gente. Não só não faz cera aqui quando vier. Quando ele vier, seria engraçado. Diego Alves aqui, a gente sempre pra começar. Mas assim. E agora? E agora você sabe como eu me sentia, né? Cara, porra, tu pegou num ponto. Eu odeio. Igual o Ilharão, mano. Eu odeio o Ilharão. Odeio não como pessoa, como jogador. Ele sempre fazia gol no Fluminense. Cara, a comparação agora com o Flá desse ano, com o Flá campeão da Copa do Brasil 2006. Pra quem é saudosista, talvez tu vai gostar dessa. Comparação desse ano com o de 2006? Campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Vamos lá. O Rossi ou o Diego, goleiro? Diego Manchinha? É. O Rossi. Rossi. Varela ou Léo Moura? Léo Moura. Tem como. Ídolo? Cara, aí entra aquela questão do Gabigol. O Léo Moura, eu acho que ele manchou um pouco a questão da idolatria naquele momento em que surgiu aquela história de que ele se ofereceu pro Vasco, depois que foi pros Estados Unidos. Então isso mancha porque o torcedor é sentimental, o torcedor é coração. Sim. O torcedor não é razão. Então eu acho que ídolo, ele manchou um pouco por conta disso aí. Mas com certeza, na lateral direita, eu posso dizer que é uma briga boa com o Rafinha aí pra terceira posição da história do Flamengo. Leandro, Jorginho. Aí eu acho que Rafinha e ele ali seria uma briga boa. Você não acha que ele entra mais do que... O Rafinha ganhou Libertadores e tal, mas acho que identificação É isso, com a é uma boa torcida, é discutível. O Atiça era direita ou esquerda? Esquerda. Tinha sério esquerda. Vou chegar lá então. Do Felipe Luiz, até que o Felipe Luiz fala que ele via muito o Atisson jogar e tal. Então... Léo Pereira ou Renato Silva? Autor de um dos gols da final. Eu gosto do Léo Pereira, cara. Desde quando a torcida chamava ele de Léo Peneira, eu gosto dele. Eu acho Léo Pereira ou Militão? Aí eu acho que o Militão. Ganha. Essa treta é boa na internet, né, cara? Movimento, a Carolina tem engajamento, né, O Léo Carolina? Pereira ganhou outra coisa, né? Tu tá do lado de quem nessa? Da Carolina ou do Militão? Tadinha dessa. Assim você é fofa. Eu acho que tudo passa, né? Pô, ele tá pegando a ex do Léo Pereira, Vida cara. que segue. Que loucura é essa? Ele foi arrumar. Quer dizer, não sei se foi arrumar também, né? Não sei se. A gente não Tô sabe. jogando aqui! Alô? Gospe do dia! Focalizando. Mas se tivesse que escolher pro Mengão. O Militão, né? O Militão Tu tá no Militão? Tu tá no time Militão, velho? Eu prefiro como jogador. Como jogador, eu acho que... Como jogador pro Flamengo, pensando como torcedor de futebol, é o Militão. Como ser humano.
Ah, mas aí eu não tenho, rapaz. Aí eu posso guardar essa informação pra mim. Tá, beleza. Me perdi aqui, me perdi. Fabrício Bruno ou Angelim? De novo, entra a questão técnica, Fabrício Bruno. Tá. Mas essa é a pergunta, tecnicamente. É o qualidade. que você prefere, não é qualidade. É o que você Eu prefere. prefiro o Fabrício Bruno. Tá bom. Ayrton Lucas ou Juan? Juanzinho. Juanzinho. Juan. Aí vem Juanzinho, Atirson, Júnior e Felipe Luiz. Júnior? Você colocou o Júnior nessa? De lateral esquerdo. Não, eu só joguei aqui. Você fez na direita. Porque se você não coloca o Júnior, eu ia falar que soma os outros três não dá o Atirson. Inclusive o Felipe Luiz. Tecnicamente, qualidade... Ele sabe disso, ele mesmo falou isso. Ele falou que ele se espelhou no Atirson, o sonho dele era ser o Atirson. E aí, na época, eu era assessor do Atirson, fazia as redes sociais do Atirson, e foi um boom, assim, de 3 dias de 13 mil para 70 mil seguidores no Instagram, quando o Felipe Luiz fala isso na chegada dele no Flamengo. Acho que, tecnicamente, o Atirson é muito acima do Felipe Luiz. Mas o Júnior é o maior da história do Flamengo na lateral esquerda. Pulgar ou Jonatas? Cara, eu gosto do Jonatas. Tá gordinho, tá mais gordo que eu. Tive com ele no CFZ algum tempo atrás, aí, há uns 2 semanas, mas eu acho que o Jonatas supera. Gerson ou Renato Abreu? Bom, como você falou que é o que eu quiser, aí como eu gosto do jogador com vontade, jogador que bate falta e que se identifica com a torcida, eu vou escolher o Urubu Rei, Renato Abreu. Arrasca ou Renato Augusto? Pô, tá de sacanagem. Ah, tá aqui, tem que perguntar. Tá bom. Pô, meu 10 que veste a 14. De La Cruz ou Toró? É sério? Tem que perguntar, tá aqui. Não, mas é sério isso? Vai que tu é fã do Toró. Exato. Ué, vai que tu gosta do cara aí, eu não sei, pô. Pô, o Nico do Zoológico, já viu ele imitando os animais zoológicos? De La Cruz, pô, tem que isso. A gente fez uma mudança porque o Flá jogava no 361. Então a gente botou o Obina titular e depois colocamos o Obina ou Pedro. Ah, o Pedro. O Pedro não é melhor que o Eto'o, né? Não. Tá. Cebolinha ou Luizão? Eita, característica diferente. Pro meu futebol, pro meu time ideal, eu escolheria o Luizão, porque eu gosto do centroavante de área, eu gosto do cara lá, aquela referência lá na frente. Eu não gosto muito dessa coisa do ponta, que virou... O Brasil é assim, nos anos 90 se usava o ponta. No início dos anos 90, naquela época lá do Tele Santana, o São Paulo bicampeão mundial. Aí vem os anos 90, é 4-4-2 o tempo inteiro. Tanto que em 2006, vou falar lá na frente, 2006 é o quadrado mágico, né? Kaká e Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Aí daqui a pouco um maluco vai lá e volta a jogar com ponta, todo mundo volta a usar ponta de novo. O futebol brasileiro é assim. Eu não gosto do esquema com ponta, então por isso eu escolheria o Luizão nesse caso. Não por... Eu não tem nem como comparar o estilo Luizão com Cebolinha. É muito diferente, Pra fechar, a brincadeira baixa de volta. A gente vai te falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Podcast, Luz. Joguei o exemplo. Pode focar só nele de novo. Vem aí. Mas ele é engraçadinho, Mas só, cara. Ele tá cara de engraçadinho. Qualquer coisa que vier à cabeça ou também relacionada ao futebol? Não, tu só coisa, vai falar uma qualquer palavra, coisa, uma tá. frase. A primeira coisa que vai vir na tua cabeça é quando a gente falar esse nome. Tá? Vamos Jogador, vai até aqui, ó. Vai, começa aí. É Maracanã. Magia. Marrocos. Ápice. Zico. Deus do futebol. Vasco da Gama. Pode ser uma frase, né? Me deu muitas alegrias. Eurico Miranda. Cara, Eurico Miranda. Eu posso me estender um pouquinho nesse? Eu faço questão. Como eu trabalho e trabalho com muitos jogadores, ex-jogadores, e muitos que trabalharam com ele, eu não conheço nenhum que fale mal da pessoa do Eurico. Ou da palavra do Eurico. Tem um jogador, talvez esse assunto eu não vou falar o nome porque eu não sei como que ele receberia, mas eu posso contar o que aconteceu. Teve um jogador que me confidenciou que assinou, se apresentou no Vasco sem assinar contrato. Porque o Eurico ligou, ele se encontrou com uma pessoa, ó, o homem quer você de qualquer jeito, quer você lá. Ele disse, pô, é mesmo? É. Aí ligou, o Eurico, pô, pode vir, não precisa nem me falar o que você quer, o que você quiser você vai ter. E ele foi, se apresentou, vestiu a camisa, começou a treinar e só assinou o contrato depois. E todos falam que o Eurico tratava, ele fazia. Então foi um dos caras mais, pelo conhecimento que eu tenho, um dos caras mais sérios, assim, do futebol. Existia a questão da rivalidade, existia várias outras coisas, enfim, mas isso aí
Eu acho que... Eurico seria seriedade, sei lá. Seriedade. Gabigol. Lima. Não tem como não lembrar de Lima. Flamengo. Paixão. E Obina. Obina, cara. Obina é um grande folclore do futebol. Gávea. Nostalgia. Botafogo. Posso falar o que eu pensei? Óbvio. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Não tô rindo, hein? Eu tô sério aqui. Ué, Ney Franco, Ney Franco. Ney Franco. Alô, o quê? É um amigo nosso, Pires. Ney Franco, cara. Pô, difícil essa. Difícil, Joguei, de verdade. só joguei. Ney Franco. Pô, juro pra você, eu não sei o que definir do Ney Franco. Então troca, Mas- vem, Luxemburgo. Inteligência. Libertadores. A glória eterna do futebol. Fluminense. Cara, eu acabo com o Fluminense, acabo lembrando da minha mãe, que é tricolor. É... História, né? Não tem como desvincular o Flamengo do Fluminense. É história. Se fosse o pai, ia ser um corte tão lindo. Ele falasse, puta vida. É. Ai, Tite. Tite. Porra, cara, vocês estão pegando pesado. Tite. Eu acabo lembrando do... O episódio dele... Também não tem como definir com uma palavra, mas o que me lembra... Sempre que falo do Tite, eu me lembro do episódio do Brasil sendo eliminado e ele saindo do campo, indo pro vestiário e deixando os jogadores lá. Eu acho que aquilo ali marcou muito e negativamente. Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu lembro do Tite é isso. Vitor Pereira. Tem censura? Não. Cara, o Vitor Pereira... Uma palavra ou uma frase. Uma palavra, uma frase. Sem censura. Decepção. Ah, esperava mais. Não, decepção porque São foi... Paulo, São Paulo. São Paulo. São Paulo é superestimado. E o Palmeiras. Não tem mundial. Tamo junto, irmão. Foi bom demais esse papo, leve, cara, descontraído. valeu, Curtiu? cara, Curtiu? Obrigado. Muito bom, cara. Foi maneiro? Muito bom mesmo, muito maneiro. Foi eu que agradeço aí a oportunidade e vamos nos encontrar mais vezes aí pra gente trazer outros personagens também pra vocês. Toda aí, pra gente. certeza. Diego Alves e o Ilharão estão... Tamo junto, irmão. Pô, ele tem uma carinha de que... Ai, sou time. O cara solta umas pérolas aqui, cara, que é difícil. Só pedir a galera pra dar aquela moral na rede Faça social aqui, aí, ó, de corta novo, pra né, essa, cara? faz teu Pô, nome. Pelo amor de Deus, dê essa moral aí, porque não só pra criar conteúdo, não, porque ajuda também no Claro. trabalho, como eu falei, né? Tem uma agência de comunicação e eu faço alguns vídeos também pra propagar os clientes. Eu acabo usando essa imagem pra poder fazer isso. Então, Instagram, @ElderMartinsRJ. Tem no TikTok, tem... Eu nem boto muito no TikTok Kawaii, mas tem também. Se a galera procurar, tá lá. E é isso. Dê essa moral. Tem a HM Assessoria RJ, é a minha agência, a minha empresa também. E quem quiser levar ex-jogadores para eventos corporativos, para jogos festivos, só falar comigo também. Tem vários que não... Eu vou estar viajando agora para Barcarena, que é uma cidade próxima a Belém do Pará, 40 quilômetros de Belém do Pará, porque eu faço os eventos com os ex-jogadores e tem também um projeto que eu faço assessoria, que eu propago, que é um projeto voltado para doação de medula óssea. Irado. Não é um projeto meu, eu faço assessoria. Então esse é uma palestra para conscientização das pessoas, para que elas possam doar medula óssea, que é atrelado à presença dos ex-jogadores. Então vai ter a palestra com os ex-jogadores, no dia seguinte a inauguração de um centro esportivo lá na cidade. Aí vão Leandro Ávila, Mauro Galvão, Moser e Jean. Jean é um atacante que jogou no Flamengo. Sim. Maneiro. Fez 3 gols no Vasco pelo Flamengo, depois fez gol no Flamengo pelo Vasco. E eles vão estar com a gente também nessa
nessa caminhada aí. Então, dê essa moral pra gente. Irado, Helder. Rapaziada, é o seguinte, siga Helder Martins RJ se você quer saber como o seu dia tem 45 mil horas. Tamo junto, até o próximo. Comenta, curte, se inscreve no nosso canal. Espero que todo mundo tenha gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa.